Eu me tornei visionário porque o meu presente era horrível. Infelizmente, a verdade é que o meu presente era horrível. E aí eu precisava viver no futuro. Eu ouço muito hoje, assim, as pessoas dizendo, Leandro, tu é visionário? Pô, a gente fala sobre isso, tu já tá enxergando coisas que muitas pessoas talvez não estejam percebendo. E aí eu cheguei à conclusão, depois de muito pensar, que não foi por uma qualidade ou algo bonito, assim, de se dizer. Eu queria ter uma história bonita pra dizer. Sempre, teria sido mais fácil, né? Só multiplicar do que realmente ter construído desde o básico, né? Eu sou filho de um pai caminhoneiro, mãe dona de casa. Aos 13 anos, minha mãe vai fazer uma cirurgia, falece, meu pai me abandona e eu fico sozinho. Dos 13 aos 14 anos, realmente morando sozinho dentro de uma casa. Eu já trabalhava na praia desde os 9 anos de idade. Eu não tinha o básico na época, né? Passei realmente, assim, bastante dificuldade, né? E, cara, eu tinha certeza que eu chegaria aqui. De alguma forma, eu sinto que o Leandro de hoje parece que manda alguma mensagem pra aquela criança lá, olha só, cara, tu vai chegar aqui. Te mantém firme aí que vai dar tudo certo. Um dos preços que eu paguei pra ter sucesso foi ter deixado de ter filhos, sendo que eu sempre tive o dom da família. Sempre foi meu sonho construir um lar estruturado, já que eu não tive. E eu e a minha esposa abrimos mão desse sonho por 15 anos. Um grande veneno é a inveja. Porque o invejoso, ele não quer ter aquilo que tu tem. Ele quer que tu não tenha. Leandro, muito bom tê-lo aqui. Muito curioso para conversar muita coisa que eu sei que tu tens propriedade para falar. E eu queria te perguntar, meu amigo, enriquecer é consequência de um propósito ou apenas vontade de ter grana no bolso? Eu que agradeço, né, teu espaço aqui, né, e me sinto até honrado, né, em estar aqui agora falando um pouco sobre isso. E eu acho que é um misto das duas coisas, né, eu acho que a gente vive muito, assim, essa questão de estar nessa, ou é isso ou é aquilo, e às vezes não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, né. Uma mistura das coisas todas. É uma mistura das duas coisas. Então, nós vivemos, eu acredito, assim, numa sociedade muito imediatista, né? Eu não acredito no curto prazo, para enriquecimento especialmente, né? Então, falava há poucos dias ainda com o meu barbeiro, e ele, mas fulano fez isso em pouco tempo aqui da cidade, né? Como os Tesmans ali, né? Mas, cara, esses caras é tipo jogador de futebol. Quantos Neymar existem? Tem um Neymar, tem um Cristiano Ronaldo, um Messi, né? E só que assim, a gente não precisa reinventar a roda. Às vezes fazendo o básico bem feito, hoje já se diferencia, né? Então eu acredito que é longo prazo, né? Abrir mão de muitas coisas, pagar o preço que precisa ser pago, e insistir. Nós superestimamos o que podemos fazer em 1 ano e subestimamos o que podemos fazer em 10. Eu construí o que eu tenho hoje baseado nessa filosofia, né? Isso me faz pensar quanta gente pensa e tenta enriquecer com o jogo, por exemplo. E eu acho que isso tem uma relação muito íntima com o que a gente está conversando, né? Porque, de fato, tem gente que ganha na Mega Sena. Mas é a Mega Sena. Muitas milhões, bilhões de apostas para um dar certo, né? E a pessoa acaba se espelhando nessas condições de quem chega lá e esquece da quantidade de gente que tá apostando nisso, né? Sim. E eu te fiz essa pergunta porque é uma curiosidade minha, assim, é uma coisa que eu penso com muita frequência, assim. Tem alguns fatores que te levam a querer enriquecer e que não é só querer botar dinheiro no bolso. Algumas pessoas tiveram uma infância um pouco difícil, carregam alguns traumas, outras mergulharam dentro de um ambiente onde se fala muito sobre isso e começam a entender, outras têm exemplos próximos também. Qual foi a realidade do Leandro nesse contexto? Bom, eu tenho essa história de vida aí de traumas e etc, né? E ter ficado sozinho muito cedo. Mas existem diversos exemplos, assim, eu digo, eu não tenho mais mérito por ter vencido, por ter ficado sozinho aos 13 anos de idade, quando minha mãe falece e meu pai me abandona, por exemplo. Eu acho que o meu Caraca. mérito não é maior do que o filho de alguém, de um herdeiro, por exemplo, que conseguiu multiplicar, como o herdeiro de Itaú, né? O cara era filho já de banqueiros e fez o Itaú se tornar a potência que é hoje. Então, assim, eu tenho mais mérito que ele porque eu fiquei sozinho aos 13 anos? Pra mim, nenhum, né? Muito pelo contrário, eu gostaria de não ter ficado. Sempre, teria sido mais fácil, né? Só multiplicar do que realmente ter construído desde o básico, né? Mas como tu pediu o meu contexto, né? Eu sou filho de um pai caminhoneiro, né? A mãe dona de casa, interior do Rio Grande do Sul. E vivi uma vida, aparentemente, assim, 100% feliz ali, dentro da nossa simplicidade, né? E nunca nos faltou nada, assim, não vivíamos nenhum luxo, longe disso, mas nunca faltou nada. E aí, rapidamente, assim, aos 13 anos, minha mãe vai fazer uma cirurgia, falece, meu pai me abandona e eu fico sozinho, realmente, literalmente. O pessoal, mas como? Pô, deve ser interior, não tem
não tem nada de proteção do Estado, né? Então, fiquei dos 13 aos 14 anos realmente morando sozinho dentro de uma casa, trabalhando já, eu já trabalhava na praia desde os 9 anos de idade, né? Comum ir pro litoral ali, enfim. E eu não sei te explicar, mas assim, eu não tinha o básico na época, né? Passei realmente, assim, bastante dificuldade, né? E, cara, eu tinha certeza que eu chegaria aqui. E, de alguma forma, eu sinto que o Leandro de hoje parece que manda como se fosse romper o espaço-tempo, assim, e de alguma forma o Leandro de hoje tá mandando alguma mensagem para aquela criança lá, olha só, cara, tu vai chegar aqui, te mantém firme aí que vai dar tudo certo. Então, não é normal uma criança de 13 anos rezar para Deus pedindo sabedoria não tendo comida. E era o que eu fazia na época. Eu era coroinha, fui criado dentro da igreja, tudo, né? Então, na época eu não rezava assim, senhora, amanhã garante meu almoço porque eu não tenho. Não, eu dizia assim, me dá sabedoria, porque daí eu vou poder conseguir o meu almoço. Enfim. E aí segui trabalhando, né, cara? Eu trabalhava na época em subempregos, porque uma criança, né? Só que aí ficou muito difícil a situação e uma tia lá me ajudou, uma costureira que era amiga da minha mãe, me levou para um colégio agrícola, lá em Osório, no Rio Grande do Sul, por onde eu morei por 2 anos. Então, eu morei 2 anos num colégio agrícola e tal. Não tinha a menor pretensão de ser técnico agrícola, né? Mas ali também eu descobri a minha vocação para a área da saúde, porque na aula lá de castração de suínos e etc., eu vi que todo mundo ficava assim ruim e eu tranquilo ali fazendo o procedimento, né? Mas enfim, morei 2 anos ali e fui seguindo, sempre com estratégias, assim, pô, eu sempre falo, na odontologia a gente fala sobre planejamento reverso, né? Eu quero construir esse tipo de sorriso. Qual o caminho que eu tenho que fazer para chegar até aqui? Né? Eu chego no fim e aí eu busco o caminho que eu preciso para voltar às etapas, né? Então eu sempre fiz isso na minha vida, né? Então fui para esse colégio agrícola, tava lá por mera conveniência de ter alimento e um lugar para morar, né? E aí eu fiquei esses 2 anos morando no colégio agrícola. Retornei à minha cidade, que é Terra de Areia, interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei com estágios em prefeituras e tal, e eu vivia daquilo. Então, o meu saláriozinho do estágio era comida, vestimenta, itens básicos, né? Vivia dali. Então, obviamente, ficou muito difícil ali. Então, o período dos 16 aos 18 foi o período mais difícil, eu diria, da minha vida, porque ali eu já tinha consciência de que eu estava abandonado, né? Dos 13 ali e tal, eu não tinha. Eu sentia até vergonha, muitas vezes, de dizer, sei lá, que tô com fome, né? Tipo assim, ia na casa de uma tia, de um amigo, tomar um café e eu sentia vergonha de dizer, olha só, faz 2 dias que eu não como. Tem alguma coisa aí pra eu comer? Eu tinha vergonha de dizer isso. Não tinha consciência de que se eu falasse isso pra alguém, as pessoas iriam se sentimentalizar e iam me dar o alimento ali de bom coração, né? Era vergonha, enfim, não sei explicar por quê. E aí, dos 16 aos 18, foi esse período muito difícil. Por quê? Porque eu já tinha consciência do que estava acontecendo comigo, de que eu estava abandonado e eu não tinha capacidade, condições de mudar a minha realidade, né? Mas sempre pensei no longo prazo. Então, na época, eu pensava, o que eu vou fazer depois do colégio agrícola? Porque era um relógio correndo contra o tempo, assim. E eu pensei, o exército, né? Sempre curti parte militar e tal. Vou ter moradia, um salário, alimento e tal. Vou pro exército. E assim eu fiz. Fui atrás de conseguir maneiras de entrar no exército, na época, na infantaria. E aí foi um segundo estágio, né? Depois do colégio agrícola, passei esse período... Eu digo que foi o deserto, né? Eu vivi dos 16 aos 18 ali, realmente no deserto, assim, porque... o pior não é a fome. O pior é tu ter consciência de que tu tá abandonado, passando fome. E que tu não é responsável por aquilo. Eu ia até puxar a conversa para esse sentido, assim, porque de fato isso abriu um espaço gigante na minha cabeça, assim, me transportando para os 13 anos de idade e revendo todo esse cenário, assim. Me parece que tu já era uma pessoa meio que preparada para isso. Tu acha que tem relação com isso, assim, já nascer um pouco preparado para isso? Porque difícil digerir toda essa situação, né, Leandro? E como tu falou, assim, a consciência talvez venha lá pelos 18 anos. Então a gente tá falando de 5 anos aí. O que tu justifica, assim, cara, ser tão centrado nesse sentido, assim? Até essa questão que tu comentou do pedido a Deus, né? Cara, é muito diferente. É 0,001% de que tem essa mentalidade. Essa mentalidade, ela
foi forjada ou alguém te apresentou alguma coisa nesse sentido, assim, cara? Então, traçando até um paralelo, essa questão do 0,1, quando tu fala em número, automaticamente me liga ao dinheiro, né? Enfim, e esse Leandro que nem conhecia Salomão, na época, eu não sabia quem era Salomão, era cristão, fazia catequese, era coroinha, mas não tinha um conhecimento de quem era Salomão. Provérbios, Não, nada. fui descobrir quem era Salomão depois de adulto e eu pedi o que Salomão pedia, né? Ele era o homem mais sábio e ele teve tudo, né? Tudo que ele quis. Depois, enfim, tem toda a história, todo o contexto ali, mas eu não sabia disso. E eu fico imaginando o carinho que Deus deve ter ouvido de mim, né? Uma criança ali que, tipo, não tinha o alimento e tava dizendo assim, bah, só me dá sabedoria, eu não tô te pedindo o peixe, eu quero a vara para pescar. Me ajuda com isso, né? Então, não sei te dizer se isso nasceu comigo ou não. Eu faço terapia já há um tempo e o meu terapeuta é um cara até... Ele é do Opus Dei, da Igreja Católica e tal. E aí ele sempre fala muito sobre, não, mas né, Deus vai dar o fardo para aquele filho que... Os que ele mais amou, mais sofreram, né? Tem até uma história de uma santa da Igreja Católica que ela estava indo montar uma espécie de convento lá e tal, num determinado lugar. Não vou lembrar o nome, eu sou péssimo com isso, mas a história é essa. E aí ela estava indo e tudo começou a dar errado. Era uma região que passavam ladrões, etc e tal. E a carroça que eles andavam quebrou e tal. E aí, num determinado momento, ela estava lá, assim, super triste. Eu vou tentar lembrar o nome até o fim, porque é muito bacana a história. E eu, com certeza, vou estar pecando aqui, falando pela metade. Mas... e aí parece que Jesus, ali, num determinado momento, ela teve uma experiência mística e ele apareceu ali e tal, tal. E aí... Ela falou, mas é assim que eu trato, uma frase mais ou menos, é assim que eu trato aqueles que eu amo. E ele disse, é assim que eu trato os meus amigos. E ela falou assim, deve ser por isso que tu tem tão poucos. Entende? Então, assim, porque ela tava revoltada, tava indo fazer a obra dele, né, e tudo mais, enfim. Então, eu imagino que Deus deva ter tido um carinho especial ali por mim, né. Isso fez... O meu presente era tão ruim que eu ouço muito hoje, assim, as pessoas dizendo, Leandro, tu é visionário, a gente fala sobre isso, tu já tá enxergando coisas que muitas pessoas talvez não estejam percebendo. E aí eu cheguei à conclusão, depois de muito pensar, que eu me tornei visionário porque o meu presente era horrível. Não foi por uma qualidade ou algo bonito, assim, de se dizer. Eu queria ter uma história bonita para dizer, eu nasci visionário e tal, e... Não, infelizmente, a verdade, eu sou uma pessoa muito sincera, a verdade é que o meu presente era horrível. E aí eu precisava viver no futuro, sabe? Eu me recordo de ir no colégio agrícola, no intervalo do almoço, eu estar deitado na cama, de olhos fechados, imaginando a vida que eu teria, sorrindo. E a minha realidade era horrível. No final de semana todo mundo ia para suas famílias e eu ficava morando na escola sozinho. Teoricamente não teria motivo algum pra ter sorriso no rosto. Nenhum. Eu não era uma pessoa feliz, sendo bem honesto, mas em alguns momentos eu tava... E as pessoas, tu tá viajando aí, o que que tu tá pensando aí, que tu tá sorrindo e tal? E eu tava vivendo no futuro, né? E isso acabou fazendo com que eu tivesse essa parte do financeiro, né? Tu falou do 0,1 ali. Foi isso que me trouxe a ser hoje, em faixa de renda, o 0,1% da população, né? Falávamos antes aqui sobre a questão de dinheiro e tal, e a maneira como a gente é muito mal visto, especialmente eu que sou emergente, né? Não sou... eu sou pobre de berço, não sou, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre dinheiro sem... Eu não tenho vergonha de falar de dinheiro, quanto eu ganho, quanto a minha empresa fatura, não tem problema nenhum em falar sobre isso. E não falo para que as pessoas pensem assim, se diminuam. Não quero diminuir ninguém, né? 2010, eu acho que inaugurou o boliche da Brahma aqui na cidade, do Gelson Fernandes. Eu era o garçom da primeira equipe lá e eu me orgulho muito disso, sabe? Não tenho problema nenhum em dizer que eu passei por isso para chegar até aqui. Foi o que me... eu não vivo se. Mas se, mas se. Eu não vivo do se. O se não faz parte da minha vida, entende? A situação essa é a vida que eu tenho. Pelas condições que me foram impostas e ponto. E tu acha que essa tua relação muito clara, muito bem resolvida com esses detalhes, né? Principalmente falando sobre o teu entendimento sobre grana, sobre o porquê que tu tem tudo isso que tu tens e aonde tu fez para que isso acontecesse, tu acha que isso contribui para as pessoas alcançarem de fato a riqueza? Ter essa mentalidade, essa clareza, porque o que acontece é o que a gente vê muito comumente, é as pessoas terem medo de falar sobre isso. E o cara que às vezes alcança esse nível de prosperidade, ele acha que ele tem que ficar quieto, ele não é interessante para ele falar isso para ninguém, ou vai soar, como nós conversávamos, como soberba. Eu sou rico, como é que eu vou dizer para todo mundo que eu sou rico, que eu tenho uma grana? Né? A gente até falou,
Hoje, é claro que uma pessoa que tem um rendimento acima de R$ 28.000, ela é considerada rico quando a gente fala em questão didática, né? Não tem como fugir desse título. Só que mesmo tendo pessoas que têm esse patamar, ainda não, veja bem, eu não sou rico, eu sou um cara próspero. E me parece que tu tens isso muito claro na tua mente, e eu queria saber se isso é algo que tu diria para as pessoas, cara, vença essa barreira, pula isso aí que isso aí vai te ajudar. De fato isso acontece, Leandro? Cara, então, assim, eu não tento convencer as pessoas de nada. Eu acho que cada um tem que acreditar e viver a vida como é a sua realidade, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum, como eu te falei, de falar sobre grana, quanto as empresas faturam, quanto, enfim. E eu não acredito também que o fato de mentalidade, né? Já li alguns livros como, tem o segredo da mente milionária, isso e aquilo. E, cara, eu acho meio que isso, assim, pode ser que ajude algumas pessoas e com certeza deve ter ajudado alguém, né, assim, mas eu acredito em trabalho duro, né, tem que baixar a cabeça, trabalhar. Quando eu conto, às vezes, parcialmente a minha história, é muito comum eu ouvir, não, mas, o meu marido, ou meu namorado, meu vizinho, meu irmão, também é assim, igual a ti. Ele tem várias ideias e tal, e tal, e tal. Deus, tá aí, o que ele tá fazendo agora? Não, ele tá lá estudando e tá, e não sei o que e tal, mas ele trabalha... Não, não tá trabalhando. Não, então não é igual a mim. Porque eu sempre trabalhei. Muito. Eu sempre trabalhei muito. Eu acredito na transpiração, no suor, né? Óbvio que em paralelo a isso, né? Força bruta ou acordar cedo não enriquece ninguém, senão o padeiro seria bilionário, né? Acorda 4 da manhã. Então, assim, eu acredito no trabalho, realmente trabalho duro. O que me fez chegar até aqui... Hoje é engraçado porque, assim, eu recebo muitos convites, né? Um café, pô... qual livro que eu leio? O que eu faço onde que eu invisto para ganhar dinheiro e como é que... E aí eu fico pensando, eu fico assim, eu não julgo de maneira alguma assim, mas eu fico pensando, as pessoas imaginam que eu tenho uma pílula mágica. Tipo, cara, olha só, toma esse aqui que agora Vai resolver. começa a acordar de manhã, olhar pro sol e dizer que tal. Não, cara, isso aí, velho, pode ser que funcione para alguém. Eu só posso falar daquilo que eu vivi, e eu não acredito nisso. Eu acredito que, né, tu precisa cuidar do teu trabalho, se qualificar e também, assim, para quem quer chegar. Porque é muito comum, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer enriquecer. Mas quem é que quer pagar o preço? Porque o sucesso é alugado. E ele cobra um salário bem alto. Tu tem que pagar um aluguel bem caro. E tu só tem acesso ao sucesso enquanto tu tá disposto a pagar o aluguel. Então não tem como, não existe uma receita mágica, etc e tal. Eu também não acredito em ordem, né? Eu acredito no caos. Pô, tu quer fazer algo que 0,1% da população tem de resultado, tu vai poder levar a vida, vou dormir 8 horas por noite, vou fazer 1 hora de atividade física, vou estudar, vou ler, vou... Não foi assim que eu consegui alcançar. Então, assim, não tô dizendo que eu tô certo, que eu tenho razão, que as pessoas devam fazer aquilo que eu fiz. De maneira alguma. Só posso falar do que eu vivi, né? Então, assim, eu destruí a minha saúde, não me vestia bem, não cuidava de nada dessas coisas, porque eu tinha a obsessão. Eu sou o cara do resultado até hoje. Né? Tu me propõe um negócio, uma parceria, uma sociedade, eu vou fazer a conta de onde isso vai me colocar e se eu quero chegar ali. Né? Eu rumei uma época para a área científica e pensei em talvez ser professor, escrever livros. Criei protocolos de instrumentação dentro da parte de endodontia, que era a parte que eu atuava, que a galera dizia, pô, patenteia, cria isso, pá, e tal. Aí eu ficava vendo, pô, o professor Wilson Soares, de Porto Alegre, livros escritos, uma grande referência. Talvez nunca eu chegaria no nível dele, não sei. E ele não tinha a vida que eu gostaria de ter. Então, rapidamente eu disse, não é por esse caminho que eu vou seguir. Eu preciso virar empresário da odontologia, né? Então, assim, cara, eu acredito no trabalho duro, né? Tu precisa trabalhar muito, estudar. E também, assim, como eu iniciei falando aqui, tu não pode dizer, eu quero ser rico e ficar esperando. As pessoas reclamam muitas vezes, eu não tenho sorte, a minha vida é isso, é aquilo. E aí tu vai fazer uma análise rápida da vida da pessoa, né? Tu começa a ver que ela toma uma sequência de escolhas ruins e reclama daquele resultado. Né? Eu nunca fui numa festa em Criciúma. Eu moro desde 2008 aqui. Nunca fui. E tem festas maravilhosas aqui. Eu tô dizendo pra galera não ir na festa, porque senão não vai ter sucesso? Não tem nada a ver. Eu tô falando daquilo que eu consegui fazer de resultado.
Eu nunca fui numa festa, por diversos motivos, nunca cuidei da minha saúde, da vestimenta. Eu sempre andei como um mendigo, praticamente, até eu alcançar o dinheiro, até eu ficar rico. Depois que eu fiquei rico, eu comecei a cuidar das outras coisas. Vou cuidar da minha saúde, vou me vestir melhor, vou ter uma casa, vou ter um carro, etc e tal. Eu não acredito na ordem, como eu tô te falando, para chegar nesse resultado. E eu só posso falar daquilo que eu vivi, o que eu imagino, porque tem muita galera que ganha grana e daí vira filósofo, né? Assim, no sentido de, faça isso, faça aquilo. Tá, mas ele fez aquilo ali? Não. Então por que ele tá dizendo para fazer? Sabe, eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente realmente viveu e construiu. O que nos trouxe riqueza, né? Sobre dinheiro, tu falou da faixa de renda, tu tava falando e eu automaticamente lembrando que eu tenho funcionário que ganha isso. Né? Hoje eu emprego alguém que tem esse salário que coloca a pessoa na faixa de renda de ser considerada rica, né? É isso? Exato. Então, um garçom, que há 5 anos atrás ganhava 3 mil reais por mês, sendo guarda municipal, hoje tem um funcionário que ganha... Eu tenho 15 dentistas hoje trabalhando na minha equipe, são mais de 50 funcionários no total, entre todas as empresas e diversos cargos, etc e tal, e eu tenho alguns que percebem uma remuneração nessa faixa de renda. Eu não tenho o menor problema em falar sobre isso. Até eu te falava antes ali, a quantidade de haters, né, que a gente acaba angariando aí. E eu não tenho... No início eu já tive raiva até um pouco, assim, dos haters, né? Mas hoje eu percebo que é ignorância, sabe? Falta de conhecimento. O que tu falou ali é exatamente aquilo que eu defino, assim. Diz mais sobre eles do que sobre mim. Uhum. Né? E aí a galera vem muito numa pegada de passivo-agressivo, né? Ele vem fingindo que tem uma intimidade, uma amizade, ou que tá preocupado comigo. E aí ele fala, eu tenho as mensagens aqui até inclusive para te mostrar. Né? O cara me manda uma mensagem dizendo assim, não, cara, olha só, eu te admiro e tal, mas olha só, toma cuidado, né, questão de segurança, a filha do fulano aqui da cidade foi sequestrada, pô, sabe, tipo, tentando botar um medo. E, cara, tu acha sinceramente que eu evitar de falar sobre isso vai impedir que as pessoas saibam quem eu sou? Quanto eu ganho? Nos dias de hoje ainda. Com redes sociais. E eu preciso ser uma pessoa, de certo modo, pública, né? Eu tenho que manter um trabalho. Foi isso que me enriqueceu, basicamente, né? Eu não fui pioneiro, não inventei a roda. Eu faço odontologia, tanto é que eu não faço harmonização facial. Eu cuido de dente, eu boto implante, faço limpeza, clareamento. Todos os tratamentos odontológicos, menos a parte de harmonização facial. Porque eu não quis entrar nessa tendência, nessa briga. A galera brigando com o cirurgião plástico para ver se pode fazer, não pode. Dá um probleminha aqui, os médicos já caem em cima. Por reserva de mercado, não por questão de habilidade, se o dentista sabe ou não fazer. Sim. A gente sabe disso, né? Então, assim, tem vários amigos médicos e eu falo muito sobre isso. É reserva de mercado. Não é preocupação se o dentista sabe ou não fazer o procedimento de lifting facial. Vou te dar um exemplo aqui. Um bucomaxilo, né, um cirurgião bucomaxilofacial, ele é habilitado para fazer reconstrução de face. Então, o cara deu com a cara no ônibus de moto ali, quem reconstrói é o buco. Uhum. Ele pode fazer rinoplastia decorrente de trauma, ou seja, o cara caiu de moto, levou um soco, enfim, N traumas que ele quebre o nariz. O bucomaxilo pode ir lá e fazer essa redução da fratura e reconstruir o nariz do cara. Beleza? Perfeito. Não tem discussão, médico nenhum questiona. Agora experimenta procurar um bucomaxilo dizendo assim, meu nariz é grande, eu quero levantar um pouquinho a pontinha aqui. Uma rinoplastia estética. Não, o dentista não pode fazer isso, ele não sabe, ele não tem... É dinheiro, é reserva de mercado. Né? Da mesma forma, nós vemos alguns dentistas querendo invadir a área médica e eu também sou contrário a isso. Assim como eu defendo que a cirurgia estética de rinoplastia seja feita por dentista desde que é habilitado para tal, né, especialmente os cirurgiões bucomaxilos faciais, eu também sou contra aquele dentista que quer invadir a área médica, não precisa, no meu ponto de vista, né, entende? Então, só para fechar o assunto, né, as pessoas tomam uma série de decisões erradas na vida e reclamam do resultado. É como se eu entrei na piscina e saio molhado e reclamando. Ou sei lá, rezei, Senhor, manda chuva, por favor, a gente vive uma seca e tal. E aí ele manda chuva. E aí a estrada da minha casa... reclama da lama. É lama, né? É terra. Não tem como. Né? As coisas não se conectam. Então, não assim, faz sentido. Se tu quer chegar aqui, pague o preço. E também é o seguinte, né? Não sei se eu posso falar até... Mas assim, não enche o saco, cara. Se tu não quer chegar aonde as pessoas estão pagando preço para chegar... Sabe, só não enche o saco, segue a tua vida, trabalha das 8 às 5,
né, CLT, reza para eles irem inventando coisas para a pirâmide da Previdência Social se manter de pé, porque ela não vai se manter. Tem estudos e número não aceita piedade. E muito em breve ela vai ruir. É só ver, os nossos avós tinham 15 filhos, nossos pais tiveram 2, 3 e a gente está tendo um cachorro, né? De modo geral é isso. Como é que essa pirâmide vai se sustentar? Não tem como. Então, só que é o seguinte, se tu não quer empreender, né? Segurar o rojão na tua mão, tirar o pino da granada e ficar com ela aqui na mão, não enche o saco de quem tá fazendo. Segue a tua vida ali, que tá tudo bem, também não vejo problema nenhum. Eu preciso dessa mão de obra também. Sim. Entende? Vai Mas lá. tu entende que isso fala muito mais sobre mentalidade do que ação? Quando a gente fala... Vamos falar da parte ruim do negócio, né? O cara que tá reclamando. Tu entende que é uma mentalidade do cara? E é evidente que ele tem que fazer alguma coisa para chegar lá. Mas a mentalidade dele bloqueia ele e faz com que seja muito mais fácil ele reclamar de ti, que tá fazendo alguma coisa, do que ele se movimentar. Por que eu tô te provocando? Porque por mais que tu não acredite nesse negócio de mentalidade, me parece que ela existe, assim, né? Uhum. Se ela existe pro lado ruim, deve existir pro lado bom também. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu queria entender um pouquinho mais, cara, os drives que estão na cabeça do Leandro pra chegar, porque tu falou coisas, cara, sensacionais aqui. Totalmente diferente, quebrando um monte de paradigma. E contra fato não tem argumento, eu também acredito muito nisso. Acho muito bom tu ter falado sobre, cara, eu falo o que eu vivo. E aí a gente, para aqueles haters que falam, mas tu tá falando que esse cara aí, mas porra, ele nem fez, ele não fez. Não, ele fez. Só que ninguém pode falar que não, né? Chegou lá. Tem funcionários que são ricos, né? Então a gente já por aí tá dito. E aí eu queria entender, cara, esses drives, assim, onde foi colocado esses drives na tua cabeça, quais são, de fato, os motivadores que fizeram o Leandro chegar nesse pensamento de trabalho árduo e tal. Lógico, teve o exemplo, mas, cara, tu até mesmo comentou, né, antes da ação tem um planejamento para chegar ali, né, cara? E aí falando especificamente de drive, de mentalidade, isso veio da onde? Tu acredita que tem alguma coisa na tua cabeça, além de tudo que tu já passou, que é motivador para te produzir tudo que tu produz de riqueza? Bom, cara, eu penso muito assim, eu inevitavelmente falo muito sobre Cristo, né? Sobre Jesus e etc. É algo que eu vivo, procuro viver o melhor que eu posso e torço para que o dia que o sucesso é chegar no céu, né? Todo mundo me pergunta, Leandro, esses dias perguntaram para mim na caixinha de perguntas, o que é sucesso para ti? Eu disse, olha, cara, eu botei duas portinhas, né? Uma com abria e tinha fogo dentro e uma era o céu. E ainda eu fiz a brincadeira, tipo, eu espero do fundo do meu coração para que no dia que chegar a minha hora, né, que Jesus esteja olhando pro ladinho e pela misericórdia dele eu possa entrar naquela porta, né? Porque merecer ninguém merece, na minha opinião, porque o ser humano não foi feito para merecer o céu, né? A gente é falho em inúmeros pontos assim. Mas pegando essa questão, esse gancho da religião, que é o que eu vivo, né? Existem diversas passagens bíblicas e etc e tal, mas uma que eu gosto muito, ficou conhecida até no meio político, que é bem polêmico, mas é conheceis a verdade vos libertará. E o que é verdade? O que é a verdade, né? Ali, claro, a gente está falando da vida, do ser humano, de erros, acertos, pecados, etc. Mas estudo também é verdade. Ciência é verdade. Então, quais foram os drives instalados na minha mente? Os da verdade. O que eu fiz? Cara, tu tem ideia da dificuldade e a complexidade que é um ser humano chegar a uma determinada conclusão de estudo, etc e tal, e num determinado momento ele ter a generosidade de pensar assim, cara, eu preciso organizar essas ideias e escrever por que eu cheguei a essa conclusão, e aí sai um livro. Claro que hoje virou uma indústria. Sim. Existem um monte de livros que não servem pra nada. Como tudo, né, velho? Tudo parece que perde um pouco do propósito, assim, e aí o que é muito bom acaba sendo obrigado a ser filtrado. Sim. Então, assim, a verdade, cara, no mundo dos negócios, né? Nós temos grandes pensadores. Eu consigo entrar dentro da cabeça do Warren Buffett, das maiores referências sobre investimentos, sobre negócios, falando do Fordismo lá, da linha de produção, etc e tal. E isso não vai fazer com que tu aplique exatamente a ideia que o cara teve lá no teu negócio hoje, não vai. Mas vai ter aquilo que a gente chama hoje de insights, né? Então, por exemplo, cara, eu já estudei uma quantidade absurda de horas de empreendedorismo, de finanças, de administração, de marketing, de vendas, de PNL e por aí vai.
Então hoje, por exemplo, quando eu vou num evento de marketing, de vendas, e eu tenho ido cada vez mais, até pouquíssimo tempo atrás eu era muito, ainda sou low profile, né? Eu não gosto, eu fui pra Nova York, passei uma semana esse ano, eu não postei uma foto, sabe? Uma funcionária minha me chamou a atenção, pô, doutor, passou uma semana lá, tu não botou uma foto no feed e tal. Eu disse, pá, cara, eu tava vivendo aquilo, sabe? Eu tava vivendo a experiência. Tenho várias fotos que eu tirei, momentos registrados ali, mas eu não fui lá pra mostrar pra ninguém que eu estava lá. Porém, eu entendo também hoje que eu acabo ocupando uma posição que as pessoas, os acadêmicos talvez possam ver, pô, esse menino aí, há pouco tempo atrás era guarda municipal ali, trabalhava na viatura ganhando, né, um salário que a gente sabe que é um salário baixo, né? Correndo riscos e etc. E agora estava lá podendo fazer tudo, aproveitando toda a experiência, etc e tal. Porque eu não tenho apego nenhum ao dinheiro e eu não tenho apego nenhum a nada que é material, cara. Por incrível que pareça, né? Mesmo tendo vindo de uma escassez violenta, se tu fizer o Pix agora, que eu acho que seja suficiente, eu vou embora de Uber e te deixo meu carro ali. Né? Eu brinco que se tu quiser passar o final de semana já comprando a minha casa, a minha mulher não vai se espantar se eu chegar hoje à noite e dizer assim, arruma as malas que nós vamos pro hotel final de semana que eu vendi a casa. Tu entende? Porque lá é onde tá a minha família, né? Então, assim, essa questão de drives e etc e tal foram instalados através de estudo. E nenhum cara chegou para mim com uma solução mágica, mirabolante. Eu muito me baseio no Ícaro de Carvalho, que é um cara que é aluno do professor Olavo de Carvalho, não são parentes entre si, mas tem o mesmo sobrenome. No último ano da graduação, comecei a acompanhar ele e tal. E, cara, eu tenho um carinho. Então, ele nem sabe que eu existo, assim, né? Até o Thiago já mandou uma foto ali minha com o meu filho. Eu batizei meu filho como Ícaro em homenagem a esse cara. Que legal, cara. Sabe, assim... Ele tem que saber disso. Então, acredito que ele já deve ter ouvido sobre... Eu não sou o único. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que também fizeram essa ação. E eu tenho uma gratidão por ele gigantesca, assim. Eu rezo pela família dele, sabe? Ele foi o cara que me mostrou diversas verdades. Ele foi um cara que colocou holofotes naqueles assuntos que ninguém fala, né? A gente vive uma epidemia hoje, por exemplo, de pornografia e masturbação. E é um assunto, assim como o dinheiro, que não se pode falar. A gente ouviu na escola que era bom o aluno, né, se conhecer o corpo, e a gente vê que isso hoje é ópio, né? Eu tenho um amigo pessoal que é médico, que cuida dessa parte hormonal, e uma das grandes demandas dele são meninos de 18, 19 anos que não conseguem manter, né, uma relação sexual satisfatória, e a origem está no vício, na pornografia. Então o Ícaro falou sobre isso publicamente, falou sobre diversos, ou sobre dinheiro, sobre quanto eu ganho e tal. Hoje, por exemplo, assim, a gente teve a festa ali da Select, eu vou falar algo que, para quem não tem bons ouvidos, né, vai soar como, arrogância, quem é esse emergente e tal. Mas, cara, a minha clínica abriu de 18 para 19, né? E só eu atendendo, consultóriozinho pequeno. Então, considera que 19 praticamente não existiu ali, né? Aquele que tu comprou prontinho, com as coisinhas mais velhas e tal. E, diga-se de passagem, não tínhamos nem TV em casa, porque foi tudo colocado ali. Exatamente. Uma história sensacional para vocês que têm interesse, que obviamente vão ter, porque é uma história surreal. Entra, dá uma olhadinha lá no teu Insta, e depois a gente vai passar o Insta também, porque vale a pena, é inspiradora. Sim. Cara, eu comprei o consultóriozinho como, né, tu fez o dever de casa ali, né? E foi aquilo ali, sabe? A minha primeira funcionária tá comigo até hoje, né? Hoje ela é uma das minhas gerentes e eu acredito muito que riqueza partilhada é abençoada. O Flávio Augusto traduz isso de uma outra forma, ele diz que para ser um bilionário precisa formar vários milionários, né? E eu acredito muito nisso, só que eu prefiro usar a frase de que riqueza partilhada é abençoada, né? Então, a gente vem abençoando várias famílias também com o nosso trabalho hoje, né? Então, comecei o consultóriozinho pequenininho ali, tudo velho, quebrado 2 vezes já havia passado por mão de vários dentistas, e depois eu ouvi que o ponto era bom, né? Quando começou a dar certo, o teu ponto é bom, Leandro, sabe? É muito louco, né, cara? E tá tudo certo, cara, assim como sorte também. Um ponto que talvez eu acabe discordando um pouco da maior parte dos caras que tiveram sucesso vindo do nada, como é o meu caso, é a sorte. Né? Muito se fala, ficou bonito dizer, não, sorte não existe, é trabalho, e eu discordo. Eu acredito em sorte. Não da maneira como, né, tu vai ali e faz uma fezinha na Mega Sena. Sim, sim. Assim como o pessoal acredita também, dinheiro faz dinheiro, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa, enfim, pô, Leandro, que eu comentei de um negócio que eu havia comprado e feito assim, assado e tal. Dinheiro faz dinheiro, né?
Se fosse assim, não tinha herdeiro, ficava pobre, né? Exatamente. Entende? Mas é um Assim, movimento para te descredenciar, tu percebe isso, né? sim, eu acredito que quem sabe fazer dinheiro, né, faz mais dinheiro quando tem cada vez mais. É o famoso, faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. E isso, na minha opinião, pô, as ideias brilhantes que agora eu ouço e recebo tapinha nas costas, eu sempre tive. Quando eu era garçom, eu tinha, mas ninguém botava a mão no bolso. Por quê? Porque ideia, potencial sem resultado é nada. Né, as startups, a prova disso são as startups, né? A galera, eu tenho uma ideia brilhante. Cara, se a tua ideia é tão brilhante assim, ela não tem capacidade de ter um plano de ação, de negócio que vá te fazendo dinheiro gradativamente para ela crescer sozinha, tu não tem nada. Tu só tem uma ideia que, né, não, é uma teoria. Tu tem uma teoria. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que o trabalho duro, claro que, assim, se eu fosse falar, assim, é uma pizza, né? São várias fatias de sabores diferentes que têm ingredientes diferentes que vão te levar pro sucesso, né? Então, eu acho que a receita para mim foi essa, mas não quer dizer que seja a receita para todo mundo. Por isso que eu falo, essa é a minha realidade, o que serviu para mim. Não tô aqui dizendo para ninguém que tá ouvindo a gente lá, faz isso que tu vai ficar rico, faz isso. Funcionou para mim. Assim como pro Flávio Augusto ter um telefone no aeroporto, ele ligou para as pessoas e virou bilionário. Em resumo da ópera, foi isso que ele acabou vivendo. Mas eu falava sobre que eu fui revisar os números ali para falar para os meus funcionários. Eu não escondo o faturamento de funcionário, eles sabem, eles torcem, eles ganham com o resultado, né? Eles estão na minha casa, a gente faz festa, equipes vão, um vai para o jantar, e seguinte, não vai no sushi lá tal, não, ele vai no sushi que eu vou. Ele vai no restaurante que eu frequento, ele não vai lá no mais baratinho, entende? Eu não sou dinheirista, como o pessoal fala, eu não tenho esse apego, assim, sobre a questão financeira. E eu revisava os números para falar para os meus funcionários lá, e cara, eu fiquei muito assustado, essa é a palavra, e olha que eu não me assusto facilmente, mas eu somei quanto a gente vendeu já em tratamentos odontológicos, e a gente já rompeu a barreira de 40 milhões de reais vendidos em tratamentos odontológicos. Então, assim, é algo que, de certo modo, eu sou um cara muito... Acabei ficando muito forte, muito, né? Eu tenho uma casca, né? Por conta de tudo que eu vivi, assim. Até pouco tempo atrás eu não conseguia falar sobre a questão de alimento, né? Porque é muito pesado até hoje, sabe? Imagino. Falar, assim, tu se sente... muitos pensamentos te vêm, assim, né? Eu pensava assim, alguém me botou no mundo por algum motivo que eu não tive escolha e eu não tenho alimento. Então, tipo, tu começa a se sentir inútil, tu sente vontade de morrer. E não tem nada pior, eu acho, pro ser humano do que esse tipo de coisa, cara. Eu posso ter milhões, posso ter bilhões, posso ser até um Elon Musk da vida, que esse tipo de ferida nunca vai cicatrizar 100%, sabe? Eu não acredito em cara que fala que passou fome e não se emociona ao falar. Pode existir? Até pode. Mas cada vez que eu falo aqui, eu lembro do quanto doeu não ter o básico. Talvez sabe? possa ser mascarado, né? Essa emoção. Mas acredito que não reagir a ela é praticamente impossível. Tem muitos... Eu vejo que o pessoal trata, assim, com muito... como se fosse algo bonito de dizer. Uhum. E Romantiza, seria? romantiza, exatamente. Essa é a palavra. Romantiza ter passado fome. Uhum. E só quem passou sabe que não é nada Sim. bonito, nada romântico, né, cara? Dói profundamente. Uhum. Né? Eu tô aqui com a voz embargada, os olhos marejados, segurando. Tô fazendo muita força pra estar assim. Porque tempos atrás eu iria ter que fazer uma pausa aqui e sair. E eu ia sair daqui e o meu dia ia ter ficado ruim, eu ia ficar triste. Então, assim, graças a Deus eu consegui superar isso. Não quer dizer que não causa ainda um impacto em mim, né, cara? Falar sobre isso, mas eu não estraga mais o meu dia, não me deixa mais triste, porque hoje, graças a Deus, eu vivo a abundância, né? E não tenho problema nenhum, como eu te falei, em falar sobre isso. Não falo pra... Porque, cara, se eu... A minha filosofia de divulgar, de falar em Instagram, de abrir caixinha de perguntas e perder tempo com isso, porque o retorno que me traz financeiro
mínimo, né? E aí, cara, daí eu fico pensando assim, pô, o Flávio Augusto, né, cara? Por que ele tá no Instagram? Tudo bem que ele vende, etc, através daquele canal. Uhum. Mas não precisa, né? Cara, De não... fato não precisa, Mudaria né? o quê? 1%, talvez, na vida dele? Acho que Sabe, até com a nem- audiência que ele tem Sim. e com o dinheiro que ele sabe fazer. Mas ele tá ali contribuindo para a sociedade, assim como eu vou trazer um nome aqui que para mim foi uma grande referência como técnico, como professor, como ser humano, que é o professor Heron Baroni, aqui da região. Legal. Foi um dos primeiros bucomaxilos aqui da cidade. Ele foi meu professor de cirurgia, foi banca do meu TCC. E ele é uma grande referência, assim como diversos outros, né? Eu falo o nome dele aqui, mas me vem rapidamente o Luiz Fernando Daltoé, que foi outro professor também, assim, que eu tenho como referência profissional, assim, né? E todos eles, assim, são caras que eu vejo que são simples, eles se doam, porque eu fico pensando, depois de ganhar algum dinheiro, eu comecei a pensar, o que o professor Heron tá lá no Undesk, ganhando hora aula? Por que ele tá lá? Não faz sentido. Ele não precisa daquilo. E aí eu comecei a entender que ele, com certeza... Eu nunca conversei com ele sobre isso, tá? Mas conhecendo um pouco dele, eu acredito que ele tá lá por doação. Sabe? Os caras que já têm um sucesso profissional muito grande, que já têm um sucesso profissional muito grande e estão lá na universidade ganhando hora-aula, porque a universidade não paga, não vale a pena, né? Eu não tenho, a Unesc não tem condições de me contratar para dar aula. Ah, mas tu não tem nada para falar, Leandro, tu não é pós-doc, tu não tem mestrado. Sim, mas mesmo que alguém possa ver sentido no que eu falo, infelizmente a Unesc não tem capacidade de remunerar o quanto a minha hora vale. Sem dúvida. Entende? Então, assim, isso é uma dó. Porque, de certo modo, acaba que sobra para aqueles que muitas vezes não têm... A minha aula de marketing, por exemplo, foi com um professor que nunca teve consultório. Né? A gente teve um dia, um sábado, e, pô, tu sai profissional liberal, e aí eu falo para odontologia, né, advogados, fisioterapeutas, médicos, né, que o médico ainda tem uma reserva de mercado natural, mas não tem uma aula do que é um CNPJ, o que é um Simples Nacional, o que é lucro real, lucro presumido, quais os enquadramentos tributários que tu pode ter no teu negócio. Eu já fui palestrar na Neurosul, que é de alguns sócios ali, né? Através do Carlos, Dr. Carlos, o André. O Carlos é meu amigo pessoal, né? Ele é neurocirurgião, mais na parte pediátrica, assim, e ele me levou, Leandro, tu precisa falar lá para os meus sócios para ele entender, né? Um pouco de negócio e tal. E eu disse, putz, cara, eu fiquei... O dia que eu fui lá, eu fiquei pensando assim, cara... Eu vou lá falar para 5 neurocirurgião, né? Os caras estão abrindo a cabeça das pessoas ali e eu me formei com supletivo no ensino médio. Eu fiz o segundo grau em 6 meses, né? Mas sobre aquele estudo sobre o assunto que eu estudo, eu acabo absorvendo bastante e eu sou um cara do resultado. Sim. Sabe, drive, tu falou de drives. Cara, eu sou o cara do resultado. Se algo não dá resultado, e eu não tô falando de dinheiro, mas de resultado. Naquilo não me move. Eu não tenho... Eu não me mexo, eu não consigo insistir em empregar esforço e empenho em algo que o resultado não seja satisfatório. Sabe? Esse é um dos drives que eu acredito que é o que eu atuo melhor. Eu sou horrível com operacional, né? Eu nunca poderia ser um COO de uma empresa. Eu não funcionaria. Eu na minha empresa, exercendo a função de secretário, lá na frente, cuidando dos pacientes, eu seria demitido na primeira semana, com toda certeza. E aí também vem muito da questão do julgar a habilidade de cada pessoa. Na minha empresa, nós temos uma filosofia. Eu dificilmente vou demitir alguém sem testar ela em 3, 4 setores diferentes. Perfeito. Entende? Eu pude perceber isso na tua entrada aqui, né? A gente falou de um funcionário que seria um funcionário técnico e que hoje está desenvolvendo uma outra habilidade, porque tu já percebeu, não? Peraí. Vamos otimizar aqui a tua habilidade, porque eu sei que tu te encaixa melhor aqui, né? Sim, é tipo a tartaruga, a famosa tartaruga no poste, né? Tem aquelas pessoas, especialmente no mundo da política, né? Tu vê diversas tartarugas no poste, né? O cara não tem habilidade nenhuma de gerir nada e alguém colocou lá ele, né? E aí no mundo dos negócios isso não acontece porque a empresa não funciona, né? Número não tem piedade. Sim. Então, sobre o exemplo que tu citou... um funcionário fez uma entrevista para trabalhar no nosso laboratório e aí lá pelas tantas a gente conversando, ele me mostrou, não, eu criei um perfil orgânico aqui, tem 100 mil seguidores, né, que ele é o cara do Quid ali, né, Quid na rua, antena pra lua e tal. Aproveitando, dar um abraço gigante pro Wesley, né, que tá nos acompanhando aqui, de coração, nos bastidores. Gurizão de coração puro e tal. E aí eu nunca investi muito no orgânico, né, eu sempre comprei a minha audiência com tráfego pago e isso...
me fez enriquecer e me tornar a autoridade tão rapidamente, né? Uhum. Mas eu tenho meu mapa mental de ignorância. Os assuntos que eu sei que eu não estou fazendo e que eu deveria estar fazendo. Uhum. Então, esse era um deles. Então, fui numa palestra com o Flávio Augusto, agora recentemente, lá na sede da V4 Company, lá em São Paulo. Jantei com o Denner Lippert, que é um dos fundadores aqui. Ele veio palestrar. E os donos da unidade aqui da franquia são meus amigos. E, enfim, resumo da ópera, jantei com o cara, né? Uma das 10 mentes mais brilhantes, na minha opinião, o Denner Lippert. E aí rolou esse evento lá, eu fui no evento com o Flávio Augusto, palestrou por 3 horas, porque o Flávio é conselheiro da V4, ele é conselheiro só de 2 empresas no Brasil e a V4 é uma delas. E nós ficamos 3 horas, eu fiquei 3 horas de frente pro Flávio, assim, e eu fiquei assim, sabe? É como se eu estivesse vendo, pra quem gosta de futebol, como se eu estivesse vendo o Cristiano Ronaldo. Eu não curto, sabe, eu não pediria pra tirar uma foto com o Cristiano Ronaldo. Se eu visse ele, admiro ele como atleta e etc e tal. Mas o Flávio, pra mim, é o bola de ouro, tu entende? Da parte que eu atuo. E aí o Flávio falou muito sobre a questão do aumento do CAC, né? Nós teremos um aumento do custo da aquisição de clientes para quem faz tráfego pago no próximo ano. Quem surfou basicamente, assim, sabe? Então vai aumentar bastante. Então quem não é forte no orgânico vai ter cada vez mais dificuldade ou vai ter que ter muito caixa para conseguir comprar a audiência, né? Então, o Flávio falou muito sobre isso. Eu voltei de lá já prontamente com diversas ideias, né? Que eu já vou colocar em prática agora em 2026. Vou fazer coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, né? Uma delas, a parte do orgânico. Diversos dentistas são muito bons e muito maiores do que eu no tráfego, no orgânico. Eu sou especialista na parte de tráfego, né? Mas comecei a fazer esse trabalho. Em menos de um mês de trabalho dele, nós conseguimos viralizar com um vídeo ali com 650 mil visualizações de maneira orgânica, né? Perfeito. Então, enfim, em resumo... Aproveitando a habilidade. Aproveitando a habilidade da pessoa nesse... Legal. Ô, Leandro, a gente vai ser um pouco polêmico agora. Eu acho que isso é um temperinho saboroso, né? Uma conversa do Quequeto do Código do Jogo aqui com o Leandro, que também não tem problema nenhum de falar com o hater e de colocá-los no devido lugar. Isso é super importante. E porque quando a gente fala sobre alguns critérios que te levaram a toda essa prosperidade, tu listou trabalho árduo, expertise, horas de estudo, e falou sobre uma coisa que me parece, cara, que tu teve que desenvolver e limpar muitas crenças que tinham na tua cabeça para acreditar nisso, que é a sorte. Como faz o cara que está nos ouvindo, nos assistindo lá, acreditar, ouvindo a história do Leandro e entender que tu consegue ver sorte nessa trajetória, né, cara? Tenta passar pra gente, assim, e deixar isso mais concreto, porque tem muita gente que se coloca aqui no nosso lugar, no nosso papo, e talvez esteja ali perguntando, cara, que não tá fazendo sentido, essa conta não tá fechando, né? Então, a sorte, ela tem um quê de algo místico, né? Então, eu trouxe recentemente um consultor para me ajudar a expandir o meu negócio, né? A gente está com um projeto de ter 50 unidades até 2030. Montamos uma unidade piloto agora no bairro da Próspera, que vem sendo ali o nosso laboratório de quanto tempo levou para montar cada coisa, quanto custou, qual o tempo de payback, break-even, etc, etc. E é o Adair Moro, tem ampla experiência na parte, trabalhou na La Moda aí por 18 anos, inclusive está na La Moda hoje, mas ele faz parte do nosso projeto de crescimento. E ele fez uma observação que de certa forma, de maneira empírica, me validou a questão de que eu acredito na sorte, como eu tô falando, né? Ele disse assim, Leandro, já tive a oportunidade de fazer projetos em algumas empresas grandes, empresas que faturam inclusive bilhão, e eu não é algo tangível, não consigo explicar por quê, mas eu observo que o CEO, o cara que fundou e virou CEO, que criou o negócio, ele tem uma mística por trás dele. E eu percebo isso em ti. Na maneira como tu foi fazendo ali as estratégias simples de, né, vou passar num concurso da Guarda Municipal, minha esposa me inscreveu, eu fiz o concurso, me formei com supletivo, então eu era o azarão ali, não era para eu ter passado nesse concurso, eu não estudei. Eu me matriculei nela, me inscreveu no concurso, e eu fui lá, eram 100 vagas, e eu fiquei em 47, na posição 47 do concurso, sem nunca ter estudado, não sabia o que era a Constituição. E caiu a Constituição.
Na própria prova, eu pegava uma questão que, de certo modo, fazia uma introdução e explicava alguma coisa, e eu, de certo modo, linkava com uma outra questão lá, e eu tinha aprendido ali recentemente, e, enfim, deu certo, né? Então, essa parte da sorte, eu diria que é a cereja do bolo. Então, assim, tu tem que fazer a tua parte lá, trabalhar, estudar, e não esperar ela. Não contar com ela. Eu nunca contei com a sorte. Inclusive, em todos os meus projetos, eu estresso ele ao máximo possível. Eu não fico vendo que pode dar certo, porque o que dá certo é lucro. Tá tudo certo, tá bom, é ótimo. Que ruim, planejei faturar 350 mil reais na minha clínica da Próspera, eu tô faturando 650 mil reais. Nossa, que problema agora, como, o que eu vou fazer? Né? Sim. Entende? O problema é o contrário. Então, eu fiquei pensando em diversas coisas. Eu sou um cara que pensa muito fora da caixa. Eu vou na contramão da manada. Todo mundo tá indo por aqui, eu vou por ali. Claro que eu penso antes de ir, não só porque todo mundo... Às vezes todo mundo tá indo por ali, eu tenho que ir por ali também, né? Claro. Mas eu penso muito na contramão. No fim é estratégico também. Por exemplo, a questão de ter aberto eu já tinha... A minha clínica é a maior clínica em número de implantes realizados, em faturamento aqui na cidade. E nós temos algumas grandes redes que eram muito maiores do que a minha quando eu iniciei, né? Inclusive, me espelhei em alguns aspectos dos modelos de negócios existentes para aplicar no meu e transformar na potência que a gente é hoje. E aí eu comecei a pensar, beleza, vamos montar a unidade piloto numa cidade vizinha, uma cidade próxima, mas não em Criciúma. Por quê? Porque ninguém monta 2 grandes clínicas numa única cidade. Eu, particularmente, pode ser que exista, até deve existir, né? O Brasil é muito grande. Mas eu pensei, putz, cara, ou eu vou acertar muito, ou eu vou errar feio, né? Mas aí vem aquela questão mística, eu acho, aquela questão de feeling, pode dar o nome que for, de Deus, de fé, intuição. E eu acho que é uma série de fatores, e eu disse assim, cara, me arranha, mas não me mata. Então vale a pena arriscar. Então vou arriscar. E aí me propus a fazer várias coisas disruptivas, como, por exemplo, inaugurar uma clínica de 300 metros quadrados em 75 dias. Do chão, um salão de 300 metros quadrados vazio, a uma clínica com 7 consultórios e pleno atendimento em 75 dias foi a inauguração. Eu nunca ouvi falar que ninguém tivesse feito uma clínica desse tamanho tão rapidamente assim. Busquei os parceiros corretos, planejamento, estratégia e execução para conseguir alcançar isso, né? Então, essa questão da sorte, né? Ela tem que te encontrar trabalhando duro. Porque só a sorte também não vai mover. Então, assim, não tem como eu definir para ti como algo concreto. Faça de manhã meditação e etc. Cara, tem gente que tem sucesso de várias formas. Quem nunca viu aquele improvável? O cara, ele é meio... só pegar os primeiros caras que ganharam na região de São Paulo, lá tem muitos portugueses e tal. E os caras são semi-analfabetos e muitos bilionários, né? Porque... compraram o terreninho, construíram uma salinha, alugaram, pouparam, gastaram menos do que ganham, porque o segredo não tá enquanto tu ganha, tá enquanto tu gasta, né? Eu também não... Eu vou na contramão, a galera fala, tu tem que juntar dinheiro, indiferente de quanto tu ganha. Cara, fala isso pra quem ganha 3 mil reais por mês. Eu não tenho coragem de dizer assim pra quem tá ouvindo, olha só, tu que ganha 3 mil reais por mês, tu tem que gastar no máximo 2, e aí tu vai juntar 1.000 reais por mês, daí vai passar um ano, ele vai ter 12 mil reais. O que ele vai fazer com 12 mil reais? Sabe? Não dá. Pelo menos, não é que não dá. Mas eu nunca consegui juntar dinheiro enquanto eu ganhava os 3 mil reais por mês. Sabe? Eu preferi investir o meu tempo, queimar as horas de sono, queimar o conforto da minha... Eu não tinha filhos na época, né? Inclusive, essa é uma das coisas que a gente não fala sobre, né? Mas um dos preços que eu paguei para ter sucesso foi ter deixado de ter filhos, sendo que eu sempre tive o dom da família. Sempre foi o meu sonho construir um lar estruturado, já que eu não tive, né? E eu e a minha esposa abrimos mão desse sonho por 15 anos. Nós pagamos esse preço. Então, os funcionários mais antigos ficam felizes hoje quando eu vou viajar para a Europa, quando eu vou comprar... Eu tinha uma meta pessoal de dinheiro acumulado que eu queria ter. E eu disse, quando eu chegar nessa meta, eu vou comprar um Porsche para mim. E eu calculei isso para 10 anos e eu fiz em 2. Caraca! E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa, quem me conhece mais na intimidade sabe que a minha palavra ela é uma só. Sempre foi, não é agora que eu tenho uma condição financeira que ela existe. Ela existe desde quando eu não tinha nada. E a minha esposa tá comigo já, vai fazer 19 anos. Então ela conhece que a minha palavra realmente é uma só. E eu falei isso.
né, dessa questão da meta. E, cara, eu alcancei. E aí eu disse, mas eu nem gosto tanto de carro assim, velho. Por que eu vou comprar um Porsche, né? E aí ela começou a me provocar. Tu não falou? Tu não vai honrar, tu honra tua palavra com todo mundo e contigo mesmo tu não vai, e tal, e tal. E, cara, chega a ser engraçado, porque eu fui lá, daí comprei o Porsche e tal, emocionado, chorei, né, cara, o dia que eu parei ele na garagem, assim, olhando e tal. Chorei e tal, enfim, troquei, depois peguei um segundo Porsche super esportivo, né, que eu, inclusive, vendi recentemente. E a galera ficava com uma certa vergonha, até uma coisa, acho que eu nunca falei muito publicamente, mas tu me pergunta, qual é o motor que o teu Porsche tem? Nem sei. Velho, não sei. Assim, não é que eu não sei, eu sabia, Uhum. mas às vezes eu tinha que... não, meu é o 2.0, tantos cavalos e tal. Eu tinha que dar uma pensada. Assim como também eu sempre abasteci com pódio, e eu não sei quanto eu não sei quanto custa um litro de gasolina hoje. Não faço ideia. Eu acho que é menos de R$10. Mas eu não sei, é 8, é 7, é 6. Porque eu sempre também... Eu nunca... sobre a questão de drive, né? E aí tem vários coachings aí falam e tal. E isso é uma coisa que funcionou pra mim, tá? Na prática. Eu nunca tive mentalidade de escassez. Isso não me fez ter gasto imprudente, desenfreado, né? Mas eu nunca tive mentalidade de escassez. Eu sempre acreditei que... Quase que um Deus proverá, de certa forma, assim, tu entende? E foi assim que eu fui existindo e fazendo as coisas, e adquirindo e comprando as minhas coisas, né? E hoje, uma das coisas que me incomodou tempos atrás era a questão dos haters, porque eles começaram a ofender a minha família. Enquanto tu bate em mim, cara, tá tudo certo. Eu não tenho problema nenhum, sei quem eu sou, sabe? Agora, quando começa a ofender, quando tu não tem mais nada pra agredir alguém, tu vai começar a bater na família, né? Vai pro submundo mesmo, né? Cara, eu ouvi assim, fica aí nesse teu mundinho de levar os teus funcionários dentro da tua casa pra mostrar que tu tem um Porsche. Sabe, eu ouvi isso de um dentista. Me mandou, eu tenho o áudio aqui, inclusive, né, já tá sendo tomadas as providências legais ali, né, as devidas providências legais, eu não tolero, sabe? Eu não ligo, sigo adiante, mas eu, de certo modo, hoje tenho condições de ter uma mão pesada, entende? Então, se quer brigar comigo, certifica de que tu vai vencer, porque eu sempre digo assim, cara, as pessoas me confundem muito porque eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calmo, e eles tendem a confundir o fato de eu ser bom com eu ser bobo, sabe? Eu sou uma pessoa generosa, de bom coração, mas o oposto também, assim, se tu entrar numa briga, numa guerra comigo, eu te desejo muita sorte, porque, cara, dificilmente tu vai me vencer. Eu sou muito obstinado, muito obcecado com tudo que eu faço. Então, assim, não briga comigo porque eu também quero que tu vença. É mais ou menos isso. E, inclusive, cara, esses dias... eu até vou entrar num outro assunto aí, mas eu treino jiu-jitsu já há alguns anos e tal, e inclusive se eu pudesse dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente hoje, cara, faz jiu-jitsu. Seja pela tua vida pessoal, pela tua vida profissional, porque tu vai aprender a viver sob pressão, né? Tu vai ver um cara mais magro, mais fraco do que o teu porte, talvez mais QI mais baixo, e ele vai te vencer. Né? E, enfim, eu vejo que quanto mais a gente vai graduando, recentemente eu peguei a faixa roxa, para quem não conhece, é a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, né? Eu peguei a faixa roxa e esses dias eu tava treinando com faixa branca, que é muito forte, que treina muito duro. E, enfim, eu acabei finalizando ele 2 vezes numa determinada posição e a luta continuou. Em um determinado momento ele montou em mim, né? Que é uma posição de muita vantagem. E na hora que ele montou, putz, cara, o cara vai me pegar, pensei assim rapidamente, né? Não posso deixar, ele é faixa branca, eu sou faixa roxa e tal, né? E não existe isso, né, cara? Sim. A faixa segura o kimono. O que faz tu ter resultado é lutar, né? Treinar. E aí, cara, eu mantive a calma, segurei o braço dele e tal, raspei, caí por cima e acabei tendo êxito ali. E aí eu vejo muito que a questão da graduação no jiu-jitsu, depois de um determinado momento, a parte técnica, tu aprende as posições, sabe como faz, como é. Não quer dizer que tu vai conseguir executar, porque tem outra pessoa do outro lado tentando impedir. Claro. Mas eu vejo que quanto mais graduado tu mais tu aprende a sair de posição, ou ficar na posição desconfortável até o outro cansar e desistir da posição e tu raspar e ele vencer. E isso pro mundo dos negócios, pra vida pessoal, pro estudo, é formidável, sabe? O nosso professor, tu deve conhecer o Curió, né? Imagina, é uma lenda. Meu parente. É sério? Sim. É uma lenda da cidade. Eu vejo o Curió como um samurai. Eu tenho uma gratidão enorme, né? Ele é um cara
ele é o jiu-jitsu. Ele não é um cara, ele não é um professor de uma academia, ele é lutador, ele é um samurai, sabe? E, cara, ele pesa 70 quilos, vence todo mundo, por quê? Porque ele treina, ele tem diversas frases famosas, né? Milhares de vezes, tem as figurinhas dele, né? Milhares de vezes. Por quê? Porque é isso, cara, é repetição. Né? A primeira vez que tu falou ao telefone, que idade tu tem? 42. 42, é quase da minha idade. Eu não sei tu, mas na primeira vez que eu peguei um telefone na mão que eu fui falar com alguém, eu fiquei nervoso. Hoje em dia a galera nem sabe o que é isso, né? Mas eu ficava tenso, tipo assim, como é que é isso e tal? Ficava meio envergonhado, né? Uhum. E aí a segunda, a terceira, hoje em dia a galera nasce com o telefone na mão, nem é uma questão. Perfeito. Né? E a luta é a mesma coisa. Sabe, tu tá todo dia ali, todo dia, repete, refaz, luta, uma hora vira natural. Por que que as pessoas, geralmente, uma pessoa comum, por mais forte que ela seja, ela não tem chance contra um lutador de jiu-jitsu, na maioria das vezes? Porque, cara, todo dia, meio-dia, eu boto meu kimono, faça frio, chuva, eu vou lá, estando feliz, estando triste, e eu vou lutar. Eu fico 1 hora do meu dia, todos os dias ao meio-dia, trocando força com outro homem. Então, a gente conhece os atalhos, as posições. A primeira aula, para quem faz, até domingo passado eu dei uma aula lá na minha casa, eu tenho tatame. A primeira aula de jiu-jitsu ela é apaixonante, se a gente souber passar da maneira correta, como me foi passada a primeira vez em 2008, quando eu comecei o jiu-jitsu, que era a parte de defesa pessoal, né? A gravata do porteiro, como que tu sai, como que tu derruba o cara e tal. E quando tu passa isso para alguém, as pessoas começam a ver assim, cara, realmente não tem chance para outra pessoa. Funciona mesmo. Funciona, é alavanca, enfim. E aí alguém que nunca luta vai desafiar um cara que luta todos os dias? Não tem como, né? Igual pegar um cara que nunca teve uma empresa e colocar na minha cadeira lá na clínica. Ele vai quebrar a empresa em pouco tempo, né? Então, milhares de vezes funciona realmente, né? Milhares A gente de vezes. consegue fazer analogia muito clara para o mundo dos negócios, para o mundo pessoal, não especificamente para a luta, mas para as tuas lutas diárias. Então, acho que, assim, na verdade, é uma certeza que eu tenho. Já trouxe pessoas incríveis aqui, com jornadas parecidas com a tua, jornadas diferentes, mas com o mesmo sucesso, e 90% praticam. Então, né, contra fatos não tem argumento. Sim. Funciona. E até, desculpa, só pra encerrar essa questão até do jiu-jitsu ali, esses dias atrás eu cheguei na academia e tal, e tinha um rapaz lá que já treina e tal, ele também é dentista, enfim, e é um dos haters aí, enfim. E aí eu cheguei e ele tava falando pra um cara, sabe quando ele tá falando pra tu ouvir, assim? E ele, porque, porra, tem cara que é burro, né? Pô, dentista dando mentoria pra outro dentista na mesma cidade. Pô, o cara é muito burro, né? Vai criar um concorrente e tal e tal. Ele começou a falar aquilo assim e eu... Cara, ele tá falando pra mim, velho. É pra mim, porque eu faço isso. Eu dou mentoria pros dentistas aqui dentro. Já fiz, né? Hoje não tem mais tempo pra dar mentoria. Eu já cheguei até fazendo mentoria pra mais de 10 dentistas que me pagavam R$5 mil por mês por 3 horas de trabalho. Sabe? Eu fazia mais de R$50 mil por mês fazendo as minhas mentorias ali. Eu comprei meu Porsche, assim. Sem mexer no dinheiro da empresa, basicamente, né? E, cara, eu fiz mentoria pra uma dentista da cidade, que tem uma gratidão eterna até hoje comigo. Ela me manda mensagem, e é a Rubiane, inclusive, o nome dela, enfim. E ela é tecnicamente muito boa e tal, mas, cara, ela patinava a vida inteira, porque não dominava vendas, não dominava os processos e tal. E eu fiz a mentoria com ela e ela começou a vender pra caramba, assim, começou a ter um resultado, não vou falar porque não são números meus, né? Daí essa questão é um tabu, né? Mas ela começou a ter um sucesso bacana, assim, e tal. E aí esse cara começou a falar isso lá no tatame, eu disse, velho, olha só, não sei se que tu tá falando aí, porque eu também não tenho problema de, sabe? Sim, vamos confrontar. Vamos lá, vamos. E aí eu olhei pra ele e disse, cara, eu acho que o que tu tá falando aí é pra mim. E eu vou te dar um exemplo. Eu fiz mentoria, né, pra uma menina aqui na cidade, assim, e ela começou a ter um resultado X. Cara, ela aumentou mais de, sei lá, 30 vezes o resultado que ela tinha. Ela tinha 3 pós-graduações, já era formada acho que há 12 anos, e não vivia tudo aquilo que a odontologia te proporciona, né? Inclusive, quem tá ouvindo a gente, se tu é dentista e não tá milionário ainda, tá fazendo alguma coisa de errado, velho. Não tem, é impossível. Tu tendo uma ferramenta que o Estado te diz, só tu pode fazer essas coisas aqui, que é isso que o certificado e o CRO, o Conselho, nos outorgam ali, né? Esse poder pra gente poder executar determinados procedimentos. Se tu tem isso na tua mão, se tu tem um número de CRO hoje e não tá milionário, repensa. Porque tu tá fazendo algo de errado. Cara, rapidamente ensinei ali as coisas pra ela e ela começou a ter esse resultado.
E aí, lá na conversa com esse colega, eu disse assim, cara, e aí eu te faço uma pergunta. Tu acha que o meu faturamento diminuiu ou aumentou porque eu ensinei ela a vender? Aumentou. Aumenta todo ano. Porque o mercado, tem uma coisa que as pessoas não sabem o que é. O mercado endereçável. Pô, vou começar uma empresa. A galera, eu gosto de, sei lá, de açaí. Daí o cara vai vender açaí num lugar que é menos 2 graus. Quem vende açaí lá e ganha dinheiro assim? Ninguém. E ele tá lá insistindo. Vai funcionar? Pode funcionar. Mas é improvável. Uhum. Agora, a odontologia, ela tem um mercado endereçável, especialmente na área de implantes, que é onde sempre foi o meu foco. Eu faço de tudo na clínica. Eu faço limpeza, restaurações, tratamento de canal, clareamento. Todo o tratamento que é odontológico, funcional, etc., menos harmonização facial. O mercado endereçável da odontologia, os números dos estudos divergem um pouco, mas se estima entre 20 e 30 milhões de pessoas edêntulas, desdentados totais. Pô, é 10% da população, velho. Então, assim, tem muita gente para fazer implante. E aí eu acho que o coleguinha vai abrir uma clínica e vai fazer 20, 30, 40, 50 implantes por mês e vai roubar esses implantes de mim. Nem que a gente se unisse, os 420 mil dentistas que tem formados hoje conseguiriam atender toda a demanda que tem. Né? Então, eu não acredito que de um mercado endereçável tão grande... E aí eu acho que entra a questão da ignorância, não a ignorância técnica. Né? O cara sabe fazer o implante, de repente é um excelente dentista, mas é um péssimo empresário, é um péssimo cara de mercado, não sabe ler. Porque o Flávio Augusto, ele investe em diversas empresas e ele sempre fala, margem, mercado endereçável, é uma das premissas dele. Então, sem margem, sem mercado endereçável, ele não entra numa empresa. Então, pô, a odontologia... E ainda além desses números todos serem grandes, os estudos falam que quanto maior o grau de instrução de um paciente, menor problema de saúde bucal ele tem. Porque, obviamente, ele se letrou, né? Ele aprendeu, aumentou o grau de instrução dele, ele aprendeu a usar o fio dental, aprendeu a usar a escovação. Porém, a gente vive um falso positivo nesse sentido no Brasil. Na minha opinião, hoje nós temos... Não na minha opinião, isso é meio que um consenso já, né? Nós aumentamos o grau de instrução das pessoas. Pô, tu tem pessoas hoje que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e atua lá, sei lá, na lojinha do comércio, lá no centro, vendendo sapato. Não que seja demérito nenhum, longe disso. Sim. Mas, pô, ninguém se qualifica dessa maneira para trabalhar com vendas que, teoricamente, não precisa de nenhuma dessas qualificações. Então, isso mostra, na minha opinião, que nós não evoluímos o grau de instrução da população. A gente fez para inglês ver. A gente maquiou o negócio, assim como a questão do analfabetismo. Logo, muita teoria e pouca prática. Sim. Logo, os estudos que falam que o número de problemas bucais estão atrelados ao grau de instrução, na prática se comprova. A gente vê um número muito... O número de pacientes desdentados, dentro dessa lógica, ele era para aumentar ou diminuir? Dentro da lógica de as pessoas aumentaram o grau de instrução. Diminuir? Diminuir. Claro. Mais pessoas sabem das coisas, vão perder menos dentes. Sim, mais prevenção. Mais prevenção. E por que cresce 4% ao ano, então? Porque além de a gente ter esse número bizarro de entre 20 e 30 milhões de desdentados, esse número cresce 4% ao ano. Esses dados são da Neodent, que foi comprada pela Strauma, que é a maior empresa de implantes do mundo. Então, assim, os caras sabem. A indústria seria a primeira a parar de fazer implantes se ela soubesse que o número de implantes iria diminuir. E eles estão aumentando o parque fabril. Então, logo, esse mercado endereçável ele é gigantesco, é um oceano azul e tem espaço para todo mundo, sabe? E aí tu ouve a ignorância de um colega muitas vezes tentando te ferir. Pô, tu é muito burro ensinar um concorrente. Eu ensinei o concorrente e tô crescendo. Tô vendendo mais, tô faturando mais, tô ganhando mais dinheiro. E tu tá fazendo o quê? Qual é o teu resultado? Reclamando do lado. É capaz de ele terceirizar a culpa, né? Porque também é outra questão sobre mentalidade, que a gente vive no Brasil, a terceirização da culpa, né? O cara não assume a responsabilidade de que ele não paga o preço. É mais fácil dizer que é culpa do Estado, a política, porque eu não tive a oportunidade, ou porque eu passei fome, ou porque isso, aquilo outro. Cara, ninguém tem dó de ti. Nunca ninguém vai ter dó de ti. É isso aí. Entendeu? Tu vai lá e tem que fazer. Pô, tu é homem, tu é mulher, tu é adulto. Sim. Né? Ninguém vai ter dó de ti. Então, a gente vive a terceirização da culpa das pessoas. Por que é feio ser empresário? Por que tem esse tabu de ganhar dinheiro? Porque, obviamente, quem tinha o acesso de toda a mídia, da atenção das pessoas, era, né, a TV famosa aí. E aí, eles dominavam. O que eles diziam que era bom, que era ruim, era ruim. Então, o empresário virou o vilão, aquele malvadão que...
pô, que explora as pessoas, que paga pouco, que prejudica a vida lá do funcionário dele. Uhum. E aí a gente vê as novelas, as tramas lá, as pessoas ricas perdendo tempo da vida dela pra prejudicar a vida do funcionário. Cara do céu, Sempre sendo o vilão do negócio. tu não né? tem tempo, né? Tu não tem tempo nem de, Uhum. putz, sei lá, de viajar, de aproveitar mais como tu gostaria, tu vai perder o teu tempo pra estar indo Sim. lá aproveitar, Sim. estragar a vida de alguém, né? Então, mas se- Disponibilizar energia pro lado errado, né? Como Exato. se isso fosse resolver o problema do cara que tá ali já brigando nesse manicômio Sim. fiscal e um monte de maluquice aqui no país. né? É igual a teoria comunista, né? A galera fala ali, Marx e tal, sobre a questão pra um ter mais, o outro tem que ter menos. E aí tu pega uma obra de arte, por exemplo, e ali essa teoria cai por terra. Uhum. Porque, o cara faz um trabalho de, sei lá, pinta um quadro que levou 20 horas a ser pintado. E o negócio é vendido por 5 milhões. A relação esforço, trabalho, horas trabalhadas, ela não fecha ali, né? Entende? Então o negócio supervalorizou. A riqueza, ela não é finita, né? Ela é praticamente infinita, Uhum. inesgotável. Então, Sem pô, tu pega limite. o terreno tá ali aqui do lado agora. Pô, vamos comprar esse terreno, vamos lotear ou vamos fazer um prédio. O terreno valia 10 milhões. A gente faz um prédio e vendemos por 100 milhões. Alguém precisou ficar sem esses 90 milhões pra gente ganhar ali? Né, entende? Sim. Mas se criou essa atmosfera e, cara, eu não acredito que a gente vai conseguir quebrar ou vai levar muitos e muitos e muitos anos, porque é só tu ver o número de pessoas hoje com auxílio do governo, né? Mais de, acho que são cerca de 50 milhões Sim. dos habitantes. Muito assistencialista. Né? Muito, eu não sou contra. Eu acho que o miserável, ele não precisa de oportunidade, ele tem que receber a assistência. O miserável tem que receber assistência. Não adianta eu chegar lá pro cara que tá passando fome e dizer, olha aqui, eu vou te dar esse livro, esse curso e tu vai mudar a tua vida. Isso aí não funciona, velho. A gente tem que ser generoso e ajudar essas pessoas que estão passando por essa situação de ser miserável, né? Agora, o pobre, sim. O pobre, que é a maior parte da população, ele precisa de oportunidade, de treinamento. Nos venderam a ideia de que faculdade salvaria todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem faculdade. E os caras que são técnicos, o eletricista da minha casa, eu tenho certeza que ganha mais do que muito advogado. O cara que fez a reforma da minha casa, que mexeu só com fio, com um negócio que é técnico, né? Mão de obra de laboratório, no meu laboratório de prótese. Eu não encontrei, eu tive que formar os caras. Trouxe o pessoal que trabalhava na cerâmica, na fábrica, ensinei a profissão, que é uma mão de obra técnica. Agora, se eu tivesse aberto uma vaga para administrador, para advogado, para engenheiro, brotariam currículos ali imediatamente. Sabe? Então nos venderam que, faculdade, assim como dos nossos pais era o segundo grau, né? Fulano já fez o segundo grau na época deles, né? Era alguma coisa. Sim. Aí a gente cresceu ouvindo que a faculdade nos salvaria, né? Aí, daí tu vai lá, tu tem uma demanda para 100 engenheiros na cidade e tu forma 1000 todo semestre. O que isso acontece? Satura, né? Satura, né? Sim. Entende? Qualificação baixíssima. Ou tu vai fazer algo muito disruptivo e te diferenciar, como muito foi do meu caso, né? A gente tem hoje 410 mil dentistas no Brasil formados. Eu formei com 31 anos de idade. E eu tenho 38. E hoje eu tenho uma rede de clínicas iniciando, porque eu acredito muito que a qualidade do seu trabalho não está relacionada diretamente ao tempo de experiência, e sim ao volume do que tu faz. Então, o meu exemplo ali, a gente realiza mais de 300 implantes por mês. Um dentista num consultório privado, ali, se ele fizer 20 implantes por mês, ou seja, basicamente ele vai fazer no ano o que a gente faz em um único mês. Quem tem mais experiência? Quem trabalhou 3 meses fazendo esse volume ou quem trabalhou 10 anos fazendo um volume muito menor? Sem dúvida. Entende? Acho que vivência está relacionada, assim, à quantidade de situações que tu permeia na tua vida do que primaveras que tu celebra, né? Exatamente. Perfeito. Cara, assim, ó, tu falou que tu parou de dar mentoria, né? A gente vai dar uma mentoria gigante com esse episódio aqui para todos que estão nos assistindo. Tenho certeza que a gente tá mudando a vida de muitas pessoas que ficaram até agora aqui assistindo esse nosso papo. E isso para mim me deixa muito contente, porque é de fato o objetivo, a gente tinha conversado sobre isso, né? Eu queria dar um insight final aqui, já que tu não tem muito problema de falar o que as pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Cara, qual seria uma mentalidade que afasta a pessoa da prosperidade, da riqueza, que vive aquele momento de mental escassez, assim? Cara, eu acho que o principal deles, na minha opinião, é a inveja. Eu acho que é um grande veneno, né? Porque o invejoso, ele não quer ter aquilo que tu tem. Ele quer que tu não tenha.
Eu acho que se eu pudesse dizer uma única coisa, assim, né? Leandro, o que tu falaria pra... Cara, é isso, sabe? O invejoso, ele não quer... Pode ver, sabe por que ele não quer ter o que eu tenho? Porque ele sabe quanto custa. Ele sabe quanto... esses dias perguntaram pro Thales Gomes, né? Qual é a escala que tu é a favor? A tal, a tal, a tal? Eu nem sei as escalas que existem. E ele disse assim, cara, eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Então, a escala não faz diferença pra mim. Eu não vivo no sistema. Eu sou o meu sistema. E é isso que eu acredito pra minha vida também. Eu não vivo no sistema. Né? Eu tô o tempo inteiro trabalhando. É um preço caro demais. Tem gente que não quer pagar. Tem gente que quer ter o que eu tenho, mas não quer pagar o preço que eu paguei para ter. Logo, esse cara vai encontrar uma maneira de justificar, de terceirizar a culpa. E na maioria das vezes é apenas o básico. Desde que a humanidade, desde de Caim e Abel, é a inveja que vai ser o veneno do cara. Então eu acho que o que pode travar... Cara, eu sou, desde a época... Na época da Guarda Municipal, né, eu tenho muita honra, tenho uma gratidão a Criciúma, eu sou gaúcho, mas moro há 18 anos aqui. Eu sou eu sou apaixonado por Criciúma. Olha, eu vou te falar que eu acho que pouquíssimas pessoas amam mais essa cidade do que eu. Mas ainda assim eu respeito porque eu sou um forasteiro, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande porque foi através do concurso da Guarda Municipal que me permitiu ter 80% de bolsa, onde eu conseguia fazer a faculdade trabalhando à noite, numa escala 12/36. Ou seja, eu trabalhava uma noite sim e uma noite não, para conseguir fazer a minha faculdade de odontologia, né? Então eu paguei um preço altíssimo para isso. E na época, por que eu puxei o assunto da guarda para te responder isso? Os meus colegas estudando, os concurseiros sabem bem, quem tá ouvindo a gente que é concurseiro sabe que a partir de 2, 3 anos de bunda sentada estudando, tu começa a estourar, tu passa num, passa no outro, tu passa no outro, e tu vai estourando, passando nos concursos bons. Eu via os meus colegas passando em concursos para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, delegado, técnico judiciário e N concursos aí bons. Eu ficava feliz como se fosse eu passando. Eu ficava assim, cara, putz, que legal, parabéns, abraçava, tal. Tinha alguns que nem falavam direito, com medo. Existe aquele negócio do, ai não, olho gordo. E Deixa assim, melhor não saber. Melhor. Cara, eu acho engraçado isso, eu não acredito. Porque, pra quem é cristão, eu penso assim, o bem existe e o mal também, né? Porém, eu não creio que alguém que é do lado de Deus, que tem uma vida correta, né, que reza, que faz a parte dele, algo vai dar, eu passei nesse concurso, mas se os invejosos, que teoricamente, vamos dizer assim, estão do outro lado, né, do inimigo, né, do próprio diabo ali, botando alguma coisa para dar errado, cara, esse poder, ele não chega nem a se comparar ao poder de Deus, né? Tudo que o diabo faz tem a permissão de Deus, ele não tem poder sobre Deus. Então, eu não acredito que alguém que tem inveja, que é do mal, pode lançar, né, uma desgraça, um olho gordo, uma inveja, e isso vai me prejudicar. O que se confunde muitas vezes é que eu vou dando brechas para essas coisas ruins acontecerem, né? E aí eu acabo sendo prejudicado, e daí, mais uma vez, a gente volta aonde? Terceirizar Perfeito. a culpa daquilo que aconteceu comigo. Fica muito claro que tu sabes a responsabilidade que tu tem sobre todas as tuas ações. E isso te coloca também, além de tudo que tu falou aqui, nesse patamar que tu já ocupa hoje. E são méritos incríveis e que nunca vão ser tirados de ti, além de, obviamente, esse caminho que tu trilhou, que tu pavimentou. Afinal de contas, a gente conversou aqui antes nos bastidores e tu é pioneiro em algumas coisas também. E isso é uma estrada pavimentada a muito esforço, muito suor. Eu concordo contigo em muitas coisas. Eu penso também em relação a essa questão da sorte. O Neymar, o Cristiano Ronaldo, tem uma bolinha lá que, cara, não bastou técnica, esforço, treinamento. Tem uma bolinha lá que, se não fosse um pouquinho de sorte, ela não ia entrar no gol. Então, assim, cara, tô extremamente orgulhoso dessa nossa conversa. Tenho certeza que a gente vai ter o round 2. A gente finalizou aqui, bateu no tatame, mas a gente vai ter mais um round pra gente bater papo, porque nessa história rica, afinal de contas, como a gente falou, experiência e vivência, ela não tá atrelada a quantas primaveras tu celebra, mas sim quantas situações tu já te deparou. E a vida do Leandro é cheia de lugares, de situações, de insights maravilhosos, e que a gente vai ter o privilégio de conversar bastante sobre isso.
Eu queria que tu falasse um pouquinho, Leandro, agora, já que a gente falou bastante do Leandro, falar um pouquinho rapidamente da Select e dos teus negócios também, pra galera entender de onde vem tudo isso, né? Uhum. E procurar o Leandro sempre precisar, afinal de contas, não é só 50 milhões de desdentados, todo mundo tem um dentinho também na boca, tem que te procurar, porque tu é excelência no assunto. Cara, então eu tenho algumas empresas de ramos diferentes, né? A Select Odonto é a nave-mãe, eu diria assim. Foi o meu consultóriozinho que foi nascendo e rapidamente eu já percebi que eu tinha que tirar o meu nome da placa, né? E até eu tive resistência da minha primeira funcionária, da minha esposa. Não, mas pô, as pessoas procuram o Leandro, né? O doutor Leandro e tal. Eu nem me chamo, nem me intitulo de doutor. Tu pode ver nas redes sociais, é o meu nome. Sempre tive uma certa questão com isso, assim, né? Enfim, entendo que muitas vezes, por questão de autoridade dentro da clínica, a gente precisa, né, deva se colocar nessa... Porque o pessoal, às vezes, é um pouco desrespeitoso, né? Mas, enfim, eu tenho a Select Odonto, que é uma... Não chega a ser uma rede hoje, nós estamos só com 2 unidades, mas até fim de 26 será uma rede de clínicas odontológicas, onde nós realizamos hoje, com as 2 unidades, quase 400 implantes por mês. Paralelo a isso, eu tenho alguns negócios que têm sinergia com o meu negócio da nave-mãe e outros nem tanto, mas o que não tem tanto é a minha agência de marketing. Então, de tanto estudar e ter essa paixão pelo tráfego pago, porque isso me tornou referência e autoridade na região, eu estudei muito sobre isso e acabei, cara, virei fã de marketing, porque eu pude provar o gostinho do sucesso através disso. Claro que não se... Assim, marketing nenhum sustenta um trabalho ruim. Né? Os caras falam muito, mas fulano lá, não sei... Cara, se for ruim, eu vou fazer o melhor marketing do mundo e ele vai se sabotar, ele vai se matar com um determinado período de tempo. Então, a nossa agência nasceu por propósito, não por dinheiro, né? Eu sei que parece ser bonito, clichê falar isso, mas é a verdade. Eu não ganho dinheiro propriamente... Eu ganho um bom dinheiro já na agência, mas não é algo que faz diferença na minha vida, graças a Deus. Então, é realmente por propósito. Eu não tenho contrato de fidelidade para quem contrata o serviço de marketing. E aí é importante, né? Se eu não falar, os meus sócios vão depois me chamar a atenção lá. Não é só marketing para odontologia. A gente faz tráfego pago para inúmeras empresas aqui na região. A EG Plus é nossa cliente, né? Várias Inclusive, outras. tem um cliente especial aí, que é parceiro nosso também, a galera da Guzatti, né? Isso. E aí... Possivelmente eles nem me conheçam, tá? Porque a relação é direta com os meus sócios, né? Sim. Mas tu deve conhecer bem a Guzatti, porque eu tô aqui em Criciúma, não tem como não conhecer a Guzatti, né? Deve ser clientão deles lá também, né? Cara, acho que um dos primeiros presentes legais de aniversário de casamento, assim, foi relógio, foi joia que eu comprei pra minha esposa e foi lá na Guzatti, né? Que legal. Até a Morgana foi minha professora. Perfeito. Né? Uma pessoa alto astral, bacana pra caramba. Assim, eles todos, né? O marido dela é amigo do Curió, e o Curió falou, ele é um cara muito engraçado, alto astral pra caramba. Tal. Eu, particularmente, pessoalmente não conheço eles, assim, mas a gente sempre ouve falar muito bem. Então, hoje a gente atende mais de 100 empresas no Brasil inteiro, empresas que investem alguns milhões de reais em tráfego, né? E se alguém acredita que tráfego não faz diferença, a Coca-Cola precisa. Alguém pede refrigerante de cola? Ou no mundo inteiro se pede uma Coca-Cola, né? E ela investe bilhões. A CIMED hoje é líder, né? Em genéricos aí e tal. E eles investem ali um valor... geralmente o pessoal investe 5% do faturamento bruto. E a CIMED, se não me engano, investe 12%. Porque ela planeja crescer. Então, eu também invisto uma boa graninha aí em tráfego. Eu tenho essa agência, que é a Do It, né? Que a origem vem lá de Just Do It, né? Da Nike. E, além disso, eu tenho os laboratórios de prótese que nasceram para atender a minha própria demanda e, obviamente, aumentar a minha margem, porque eu tinha um laboratório parceiro antes, um terceiro, que cobrava um valor X por fazer uma prótese para mim. E aí eu fiz as contas de quanto hora trabalho de um técnico, né, dentro do volume que eu tinha, montei o laboratório. Esse laboratório, pela minha... eu sou chato, né, assim, sou bem exigente. E aí a qualidade que nós conseguimos alcançar ali foi muito grande e, obviamente, o mercado pediu, vocês não fazem para fora? E aí, obviamente, começamos a atender outras clínicas. Então, ele é um negócio paralelo hoje. Fora isso, eu tenho um outro laboratório da parte de porcelanas, de cerâmicas, né? Lentes de contato, coroas de porcelanas, a parte de zircônia, enfim, toda essa parte digital, né? Hoje a Select Odonto conta com scanner odontológico. A gente não tira mais molde da boca do paciente, faz um equipamento eletrônico, forma a arcada dentária no computador
o técnico desenha o dente em cima no Exocad e uma fresadora CAD/CAM esculpe o bloquinho de porcelana e o dente sai pronto. Então a gente tem tudo isso dentro da Select Odonto. Tem o raio-x panorâmico, tomógrafo dentro da unidade. Inclusive, aí um outro negócio que eu já aproveito o gancho para falar, nós temos uma escola onde nós damos cursos para outros dentistas, né, dessa técnica de implante sem enxerto, basicamente. E nós já recebemos dentistas até de outros países, né? Vieram 3 dentistas de Orlando fazer o curso aqui conosco, que é odontologia brasileira é referência, essa técnica mesmo chamada On4, né, que é tudo sobre 4 na tradução literal ali. Ao invés de o paciente fazer 3 cirurgias, colocar enxerto ósseo, espera, coloca os implantes, espera, faz uma terceira cirurgia, reabre os implantes, coloca os dentes fixos. A gente começou a fazer a técnica On4 alguns anos atrás, eu fui fazer esse curso, e a gente começou a botar dente fixo em 3 horas, 4 horas de trabalho. Então, ele ia lá no meu colega, né, que acreditava no enxerto, não estou dizendo que está errado, está certo, enfim, é uma outra técnica. E aí ele propunha isso, né, faça 3 cirurgias, vai gastar tanto e daqui 2 anos tu vai estar com dente. Cara, tu fala isso pra uma senhora de 87 anos. Quanto tempo ela ainda tem? Eu não sei. Então, isso foi por questão dos meus pacientes não sofrerem. Busquei essa técnica e lá fazendo o curso virei sócio dos professores, né? Trouxe essa escola também para dar os cursos aqui em Criciúma e já formamos diversos dentistas aí, não só do Brasil, de outros países, né? Receberemos turmas de Portugal, enfim. Então, a gente está compartilhando o conhecimento que o beneficiado é o paciente. Então, nasceu esse outro negócio que é a escola. A gente também tem além dali, aí, sinérgico com a questão da agência de marketing, os dentistas contratavam a parte de marketing, de tráfego pago. E aonde que esbarrava na maior parte dos casos? O tráfego pago vai fazer com que você tenha leads. Leads são pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Cara, eu fiz o vídeo, eu sou o Dr. Leandro Bren, aqui da Select Odonto, quero te falar hoje do implante sem enxerto. Pô, o cara gostou disso, ele clica lá, ele cai no WhatsApp. A dificuldade, a agência vai até ali. Do WhatsApp para dentro, da porta para dentro, é o dono do consultório que tem que ir. E aí ele colocava o quê? A secretária a recepcionar. E aí ela tava ali agendando, limpando o material e tal, e ela mandava um WhatsApp pro cara. Quem liga, vende. Né? E aí o que acontece? Muitos clientes da agência de marketing cancelavam o contrato porque diziam, os pacientes são só curiosos, não marcam, não vêm. Então, para resolver essa dor, eu instalei uma discadora dentro do meu comercial. E aí a discadora é um sistema, para quem não conhece, fica a dica, né, para vários negócios, mas a discadora, você sobe uma lista parametrizada com nome e telefone do contato no Excel dentro da discadora. E aí ela dispara 5 chamadas. Sabe aquele númerozinho que tá sempre te ligando? Então, é uma discadora. Quando uma pessoa atende, ela deriva para o operador, para o humano. E derruba as outras 4 chamadas. Por isso que o telefone cai quando a gente vai atender. Quando a inteligência artificial identifica lá, o Leandro fica 1 minuto em chamada. Então, quando der 50 segundos, eu vou derrubar a chamada e já vou conectar mais 5. Então, quando o operador põe o fonezinho e liga o sistema ali, ele... Alô, oi, dona Maria, aqui é do consultório do Dr. Leandro, queria marcar uma consulta lá, qual é o melhor horário? Marcou o paciente, beleza? Quando ela aperta para desligar o off ali, já tem outra pessoa. Alô? Então, isso aumentou a eficiência do nosso trabalho. Então, só para te ter uma ideia, um ser humano consegue ligar para cerca de 70 pessoas por dia, na unha, né? Digita o número, ouve ringtone, até a pessoa atende, ô, dona Maria. Ele faz cerca de 70 tentativas de chamadas por dia para falar com 10 a 12 pessoas. Quando eu instalei a discadora que veio da dica de um amigo que é lá de Floripa, que é o Alexandre Matos, que fica... A baita dica também, assim, de um empresário. Eu sou peixe pequeno perto dele. E, enfim, a gente se mentora. Ele me ajuda, eu ajudo ele, enfim. Mas ele é um cara que já vendeu 4 bilhões de empréstimo consignado no Brasil. Ele vende mais do que banco, tá? A gente tem uma origem parecida, da mesma cidade, só que ele teve família, né? Mas, enfim, falando sobre a discadora, que foi uma generosidade dele, ele me emprestou um funcionário para colocar a discadora a rodar aqui no meu negócio. No período de teste, eu coloquei a minha gerente a usar a discadora. Em 30 minutos, ela fez 300 chamadas. Caraca. E conectou 20 pessoas. Em 30 minutos. Automaticamente, o que seria o senso comum? Cara, eu vou ter que demitir metade do meu comercial, que aumentei a eficiência. Sim. Aí eu comecei a pensar assim, cara, já gastei, já treinei, tenho a mão de obra
Porque não é eu te colocar ali a ligar, Uhum. né? Vai alguns meses até que tu aprenda, Sim. ter uma conversão aceitável de cada 100 pessoas que tu fala, 40 tu agenda. Das 40 que tu agendou, 40% vão comparecer na consulta, para daí fechar entre 20% a 30%. É isso que é um funil de vendas, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, putz, cara, mas olha só, os dentistas me contratam, não conseguem agendar. Por que então eu não oferto esse serviço? O cara não vai ter risco de passivo trabalhista, Uhum. não tem férias, não tem 13º, ele me paga um FII mensal e eu oferto o serviço qualificado para ele. Comecei a pôr em teste. Nossa, eu até nem Adesão. divulgo. Uhum. Cara, eu não divulgo muito porque não é um foco, Sim. sabe? É para atender ali quem faz o tráfego comigo. Então a gente tá fazendo esse trabalho aí bem, bem bacana também. É uma empresa nova que surgiu. Nesse ano de 2026, eu pretendo montar uma dental também. O que é uma dental, né? Para quem não é da área odontológica, é uma distribuidora de materiais odontológicos. Compra da indústria e revende para o dentista. Como eu vou estar tendo uma rede de clínicas odontológicas, isso vai fazer com que eu aumente a minha margem. Logo, eu vou punir a minha concorrência, porque eu vou ter uma margem maior. Posso ganhar mais dinheiro vendendo mais barato para o meu paciente do que o meu concorrente. Então, esse é o mundo dos negócios. Por isso que o empreendedorismo brilha e me fascina, né? Entre vários outros negócios paralelos, que daí, assim, eles ainda estão... ainda são bem recentes, eu não posso ainda estar falando a respeito, que envolve outras pessoas. Sim. Mas eu tenho aí em umas outras 4 áreas diferentes negócios nascendo, né? Eu adoro fazer um CNPJ e botar a galera a trabalhar e ter resultado, né? Então, de modo geral, basicamente... acho que são essas empresas, é isso que eu faço, né? Também ajudo muito no meu Instagram, eu respondo... O meu Instagram só eu tenho acesso, né? Ninguém, não tem nenhum funcionário, inclusive... Os materiais editados que nós falamos ali do meu social media, ele me manda, eu mesmo posto na unha, respondo caixinha de pergunta, respondo direct, mando áudio, mando vídeo às vezes para as pessoas, pessoalmente. Então, assim, eu faço uma consultoria gratuita ali, porque eu acho que a gente precisa doar um pouco dos talentos, né? De que Deus compartilhou com a gente. Sim. E pessoas conectam com pessoas, né? Não adianta. Sabe que até só fazer um ganchinho aí, tu falou isso, eu sou obrigado a lembrar que, cara, a Casas Bahias, ela sacou isso antes de todo mundo. Porque ela criou a Magalu. Quem é a Casas Bahia? Alguém quer comprar da Casas Bahia? Não, a Casas Bahia não é uma pessoa, né? É uma pessoa jurídica. E vocês lembram que, putz, eu não sei, se não me engano, foi no Faustão que lançaram lá aquela bonequinha, que acho que é Magalu o nome, né? A Magazine Luiza ali e tal. Cara, os caras criaram a bonequinha, a pessoa, aí a Casas Bahia criou o dela também, e aí virou uma tendência. Mas isso, sei lá, 20 anos atrás, cara. Eles começaram a pensar sobre isso, sabe? Que o varejo também... Putz, eu tenho uma dó de quem trabalha no varejo, porque as margens são, né? Uma canetada política ou qualquer coisa do tipo. Então, eu gosto da prestação de serviços e educação, que é o que tem, geralmente... margens melhores, né? Perfeito. Quando eu conversei com o Denner Lippert, eu falei pra ele que, cara, o meu EBITDA é de 48%. Né? Então, pra quem é empresário, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque geralmente os pacientes nem sabem o que é EBITDA, né? Mas só pra quem tá ouvindo ter uma ideia, quem tem EBITDA semelhante é somente a Visa e Master, né? Que tem em torno de 60%, 70% de EBITDA. Então, eu consegui construir isso dentro de uma clínica odontológica que fatura... esse ano a gente vai fechar com cerca de quase 14 milhões de reais vendidos em tratamentos odontológicos, sabe? Eu não falo isso para diminuir nenhum colega, para dizer que, né, eu já expliquei o porquê ali, que tem espaço para todo mundo e tudo mais, e que eu ajudo, inclusive, os colegas. Eu falo isso porque o meu propósito não nasceu por, vou fazer esse número de implantes para vender X. Quando eu fiz o meu planejamento estratégico, um dos pontos-chave que eu falei, eu disse, cara, eu quero colocar dente fixo no maior número de pessoas possível. E o meu público é B e C. Eu comecei a fazer parcelamento no boleto bancário em 24 vezes. Então, eu coloco o dente fixo, que era um tratamento de pessoas abastadas. Hoje eu coloco na senhorinha que é faxineira, na diarista. Ela vai lá e consegue fazer um implante na Select Odonto pela maneira que a gente conseguiu fazer. Hoje tem diversos lugares que fazem também, não tô falando que é uma exclusividade minha, né? Mas e também na escola a gente conseguiu fazer um negócio que foi cobrar basicamente o custo. Claro que é um número bem pequeno de vagas, etc e tal, né? Mas a gente consegue cobrar o custo, então ajudar muitas pessoas. Então a gente primeiro identifica uma dor, um problema que o mercado tem e resolve isso. O dinheiro vem... como premiação. Como consequência. Sensacional. Assim como uma consequência dessa nossa conversa aqui,
vai trazer louros e méritos para muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Meu amigo Leandro, muito obrigado por todos esses ensinamentos, por abrir a caixa preta da tua vida aqui pra gente, por entregar tudo que tu entregasses pra gente, é ouro de fato, e mostra a pessoa que tu é, o cara incrível, além de ser um empresário que isso, né, contra fato, não tem argumento, isso é notório, mas poder conhecer um pouquinho mais da pessoa, Leandro, pra gente é um privilégio gigante. Vou deixar tu agradecer, quem tu queira agradecer, pra gente finalizar o nosso episódio. Cara, um prazerzão, assim, enorme, tá? Já participei de algumas entrevistas e tal, e desde o princípio ali, né, não te conhecia, fui te conhecer aqui agora, e a conversa gostosa, o papo fluiu, parece que a gente tá numa mesa de bar, né, tomando uma cervejinha e tal. Então, eu acho que isso é um trabalho que vai crescer muito ainda, vai ter um alcance gigantesco por conta de que eu adoraria estar lá do outro lado. Eu sou um viciado em estudar e ler, e tô sempre ouvindo podcast, e eu adoraria estar ouvindo. Não digo eu estar falando, mas a tua pessoa, tu que é o host, né? Então, assim, uma conversa gostosa, um cara do bem, dá pra ver que tu tem, assim, uma... Não sei explicar vai quase no lance da sorte ali, algo intangível, né? Feeling, né? Mas uma energia, como o pessoal gosta de falar, né? Tem uma Perfeito. energia bacana, um alto astral, assim. Tenho certeza que tem tudo, né, pra ter cada vez mais sucesso nessa parte. Amém. Cara, em agradecimento, é clichê, mas não posso te agradecer a Deus, né? Obviamente. Aos pacientes que confiam no meu trabalho. E a todo o meu time, né? Toda a equipe da Select Odonto, cada um dos meus funcionários, eu sei o nome de cada um, eu sei o que faz, como que tá a família. Eu sou padrinho de filho de funcionário meu, sabe? Eu amo a minha equipe. Nós falamos que a Select é uma família. E o pessoal pede muito para falar em time, né? Não, tem que começar a se falar em time, precisa demitir alguém. E, cara, honestamente, eu tenho certeza que se eu precisar demitir alguém que está engajado no projeto e tudo mais, só que não está tendo resultado, a pessoa vai entender, sabe? Eu já dei cesta para a pessoa que eu demiti. A gente tem uma cultura, ele fez 1 ano, ganha uma cesta, fez 2, ganha uma cesta maior, etc, etc. E várias outras coisas que eu prefiro não falar aqui de ajudas que nós fazemos, né? Pessoais, mais da intimidade. Então, eu queria agradecer de modo muito, muito especial, que são as pessoas da minha equipe, o time que faz tudo acontecer, né? Minha esposa, ela acaba coordenando, ela é a COO da empresa, ela cuida dessa parte operacional. Eu sou o cara do planejamento, da estratégia, né, de ter encontrado o enquadramento tributário, né, para ser uma empresa hoje que declara 100% dos seus impostos, que faz tudo conforme manda a lei. Sou um cara muito íntegro, muito correto, não concordo com a maioria das leis, com a maioria dos impostos que nós temos no Brasil, mas quando eu comecei a jogar essa partida, as regras já existiam, né? Então, a nossa função é crescer e fazer isso acontecer. Se o teu negócio não pode pagar os impostos, fecha ele. Tu não tem um negócio. Isso vai ofender muita gente, eu tenho certeza. Mas é uma coisa que eu acredito. Vai para outro ramo, sabe? Se tu tem que sonegar para crescer, não tenha um negócio, porque o risco é muito grande. Caminho não é esse. Então, agradecer a Deus, né? A minha família, a equipe e aos pacientes. Acho que... E a tua pessoa, obviamente, que fiquei honrado com o convite, né? Tô disponível, tô disposto, a minha agenda é bem corrida, mas eu gosto de bater esse papo porque, assim como no meu Instagram, que como eu ouço dos haters ali falando que eu faço para mostrar, mas se eu puder ajudar uma única pessoa, e eu tenho, eu não diria centenas, mas eu tenho dezenas de comentários, de directs de pessoas que, doutor, eu ouvi tu falando tal coisa e, eu me motivei. Esses dias um técnico em prótese dentária, tava pensando em fechar o meu laboratório. E comecei a te acompanhar e ver, e cara, e começou a dar certo, e eu, sabe, aquela energia positiva, aquele, o elemento sorte, sabe, eu não sei o que é, mas existe algo ali, enfim, uma mística por trás disso, né? Então, se eu puder ajudar uma única pessoa, assim como quando eu fui guarda, eu pensei assim, cara, eu salvei a vida de uma pessoa, né, numa ocorrência ali, um cara tava tentando matar ela com uma faca, enfim, e eu consegui salvar a vida daquela pessoa. Os meus 7 anos de serviço já valeram ali. Por aquela única pessoa. Aconteceram várias outras situações. Mas, sabe, ter salvado a vida de uma pessoa foi uma das coisas mais... Foi mais importante para mim do que o primeiro milhão. Sabe? Ter salvado a vida de uma pessoa. E se eu puder contribuir e ajudar os empresários lá, mesmo que eu tenha um monte de hater, de mensagem, eu não ligo para isso. Porque se eu puder ajudar uma única pessoa, já valeu a pena. Então, agradecer a todos que tiveram paciência de nos ouvir. Eu falo pra caramba, né? Fiquei empolgado também, porque as perguntas, né? O papo fluiu muito bom, assim, muito gostoso. E agradecer a paciência de todos que nos ouviram até agora, né?
Que legal, meu irmão. Obrigado, tá? Eu que tenho que te agradecer demais, como falei. Eu gosto de ser redundante quando a coisa tem que ser repetida. Bons exemplos têm que ser replicados, assim como coisas boas têm que ser faladas com frequência. Então, obrigado demais por ter edificado a vida das pessoas. Obrigado a você que ficou até aqui, que foi esperto o suficiente para entender, cara, vai ter muita coisa boa nesse papo do começo ao fim. E você que ficou até aí, obviamente não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, de se inscrever no nosso canal, que é super importante. A gente tem algumas metas audaciosas de chegar a 1.000 inscritos, a 20 mil, 30 mil, 50, 100, conseguir a nossa tão sonhada plaquinha e edificar a vida das pessoas para dizer assim, ó, cara, o código do jogo mudou a minha vida e é esse o nosso principal objetivo. Fica ligado, ativa a notificação, logo em seguida mais um novo episódio com mais uma pessoa incrível aqui para trazer vários insights e fazer você atingir o próximo nível, que é o que todo mundo espera. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.